Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Godcast. Meu nome é Aldo Rodrigues e aqui esse podcast tem como elenco principal o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse podcast nós cremos, sabe? Que é o Espírito Santo que nos conduz aqui, que nos revela Jesus Cristo, que nos revela Deus Pai pela sã doutrina, tá bom? Esse é o nosso segundo episódio e assim como foi no primeiro, nós tratamos aqui de um tema escatológico, de um tema de escatologia, que foi fim dos tempos. É bom que o título, né? Fim dos tempos, a gente vai colocar o link aí na descrição, você vai poder acessar o primeiro, caso você não viu ainda. Fim dos tempos abrange, né? 64 livros dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a escatologia só não se encontra em Filemão e 3 João. Em todos os outros livros nós encontramos escatologia. E aí muitas vezes, né, o cristão que é interessado, eu creio que você está aqui conosco, porque você é interessado em aprender cada vez mais sobre Deus. E aí a gente acha, né, de forma errada, que a escatologia só está presente no livro de Apocalipse. E para quem está chegando aí, para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez, daqui a pouquinho nós vamos falar para você o que é escatologia. Você já está começando a entender, né? Eu falei aqui fim dos tempos, né? Você vai entender melhor. É um prazer, fique conosco. Eu já te peço algo aqui no começo desse programa. Inscreva-se no canal, isso vai nos ajudar muito, tá bom? A gente crê no poder dessa mídia para alcançar vidas aí em todos os cantos do planeta, para que Jesus Cristo seja revelado a todos. Então inscreva-se, ative o sininho, mande para outras pessoas. Se você ao final do programa gostar, clique lá no tinino, ó, gostei, tá bom? E hoje, mais uma vez no programa, eu tenho 2 convidados comigo aqui e eu estou feliz demais, assim como foi no primeiro. A Edilane e a Liliane nos abençoaram, um abraço para elas, né? E agora eu tenho outros 2 convidados. Eu vou começar aqui por uma convidada. Nós vamos dar vez primeiro aqui às damas, né? Uma dama cristã. O nome dela é Daiane, ela vai falar para nós, ela tem canal no YouTube aí que nos abençoa também, tá bom? Eu vou te pedir, viu, Daiane? Primeiro, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Falar de Deus é bom demais, né? Muito. Eu sei que você está aí no seminário, estuda no seminário, tem aprendido cada vez mais, mas vou deixar você mesmo falar. Fala também do YouTube para nós, tá bom? Tá ok. Pessoal, meu nome é Daiane Dilana, eu fui convidada para este podcast incrível, né, sobre um tema tão pertinente nos dias atuais, que é a escatologia. Nós vamos falar mais no decorrer do programa. É uma honra, viu, professor Aldo, estar aqui com o senhor. Escatologia foi uma matéria que eu tive no seminário teológico que eu estudo atualmente, e é uma matéria que abriu muito a minha mente, uma matéria um pouco complexa, né? Sem dúvida. Não é muito compartilhada, né, nos púlpitos, mas eu acredito que isso está mudando também, porque uma coisa que me alegra muito é a volta de Jesus estar sendo proclamada cada vez mais nas igrejas. Né? Nós estamos nitidamente vivendo esses últimos tempos e, glória a Deus, está voltando a pregação da volta de Cristo para os púlpitos. Isso alegra muito o meu coração. Eu tenho um canal no YouTube de nome próprio mesmo, Daiane Dilana, com o intuito de proclamar a palavra de Deus. Né? O professor Aldo vai saber falar isso com mais autoridade, mas antes de todo grande avivamento, o ensinamento da palavra de Deus ela é difundida. Tremendo. Então, né, o intuito do meu canal é esse, criar esse canal para poder compartilhar a palavra de Deus, né, temas diversos, e eu te convido a depois dar uma checada no YouTube, lá no meu canal, tá bom? Mais uma vez é uma honra. Sim. Vamos aí compartilhando durante o programa. Bom. E o Instagram? Tem Instagram também? Quer deixar? Sim, Instagram também é o mesmo nome, @Daiane Dilano. Daiane com I, Daiane, Dilano, tudo junto. Ótimo, Tá já até pensei aqui em 2 perguntas para te fazer. Eu acho que eu vou fazer, daqui a pouco você vai responder, que eu vou apresentar o outro convidado primeiro. Mas para eu não esquecer, eu queria mesmo, eu queria que depois até vocês 2, vou apresentar daqui a pouco o segundo convidado, sobre isso. Nós estamos falando muito da volta de Cristo, estão notando? Vou querer que vocês passem a percepção de vocês, tá bom? Ok. A Daiane já começou a tocar nisso, eu tenho visto. Escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos, né? Para quem está conosco aí, fala das últimas coisas, os últimos acontecimentos. Nós estamos gravando esse programa aqui, quando infelizmente, né, 2 dias atrás, estourou uma guerra agora, Sim. entre o grupo terrorista, né?
do Hamas, né? Junto com Israel, né? Nós estamos aqui no dia 9, nós estamos gravando. Isso aconteceu no dia 7. Mas está se falando demais da volta de Cristo. E isso é tremendo, que é a bendita esperança. Sim. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Essa é uma pergunta sobre essa volta de Cristo. Parece que está gerando, né? Está brotando no coração de um cristão o entendimento sobre esse tema. Que é um tema que... Aí é a segunda pergunta. Foi dentro do seu comentário inicial mesmo. A gente vai falar disso aqui. A gente está tendo essa percepção. E aí o seguinte, parece que a igreja está saindo de uma fase e indo para outra. Ficava primeiramente numa fase de misticismo. Sabe aquelas respostas que nós damos assim, eu acho? Aí, escutou aonde? Porque o que é regra de fé para nós é a Bíblia. E aí você vê pessoas falando daquilo que a Bíblia não fala, né? Eu até no quadro aqui eu falo que são coxinhas estragadas. De vez em quando pode ser que apareça algum comentário nosso, assim, do que a gente ouve por aí, né? Sim. Dessas coxinhas estragadas, que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas parece que está quebrando. Nós estamos saindo dessa fase assim de desconhecimento, de ignorância, né? Para poder aprendermos, tá bom? Mas com muita felicidade também, seja bem-vinda mesmo, viu, Daiane? O nosso segundo convidado aqui, que é o Felipe, que veio aqui para nos abençoar. Aqui a Daiane disse, né, meus amigos, que ela fez um seminário, é o mesmo seminário que eu fiz também, que é o Carisma, né? É o Seminário Teológico da Igreja Batista da Lagoinha, me formei lá, sou professor desde 2015. Você está quase se formando lá, né, Daiane? Isso. E esse outro nosso convidado aqui amado é o Felipe. E o Felipe já formou, né, Felipe? No Seminário Teológico Carisma. Apresente-se aí, fique à vontade. Boa tarde para você que está em casa. Você está assistindo à noite também, né? Independente do horário, né? É isso. Olá, né? É verdade. Olá. Deus abençoe sua vida, né? Que está nos acompanhando. É uma honra, né? Estar aqui participando desse podcast. Ainda mais juntamente com um mentor aí, né? O Pastor Aldo, que tem sido um mentor nas nossas vidas aí, tem nos abençoado muito. Glória eu me chamo Felipe, para você que não me conhece. E eu também me formei no Seminário Teológico Carisma, né? Eu me formei em dezembro do ano passado. E desde então tenho estudado aí esse tema. Não tão veemente como o Pastor Aldo, que é constantemente, muitos anos já, né? Mas a gente está estudando aí, né? Estamos chegando lá um pouquinho, a gente vai caminhando ali aqui. Assim como a Daiane falou, é um assunto muito extenso. Tem muita coisa, muita harmonização de texto, tem muita coisa para trabalhar, para se aprofundar. Mas a gente está aí, estamos estudando e para mim é um prazer, é uma honra, né? Estar aqui. Ainda não tenho canal no YouTube, mas quem sabe um dia, né? Um dia a gente chega lá. Demais. Amém. E aí você comentando isso, eu lembrei de Oséias 6,3, sabe? Prosseguir em conhecer o Senhor, né? E eu fui muito transformado por essa frase e depois lendo um livro de Mike Murdock, que é 1001 Chaves de Sabedoria, tem uma frase dele que é assim, solidão não é falta de pessoas à sua volta, é falta de objetivo. Olha que tremendo, né? Uau. Às vezes tem uma pessoa que está com várias pessoas à sua volta, mas ela se sente sozinha. É porque talvez não tenha um objetivo. Por isso que Deus tem propósitos nas nossas vidas. E o propósito maior para não se sentir sozinho é conhecer a Deus, né? E conhecer a Deus pela sã doutrina. Aí nós teremos o quê? Assunto para o resto da vida, até Jesus voltar. Que a gente vai estudar e seremos sempre alunos, né? Então, quando você comentou, né, que eu estudo, sempre gostei, desde 2013, né, comecei a gostar da doutrina escatológica, nós estamos em 2023, sempre gostei da doutrina escatológica, a doutrina do fim dos tempos, mas, sinceramente, não, a gente vai passar a vida toda estudando. É verdade. E a gente vai chegar à conclusão que essa escatologia vai ser entendida lá nas bodas do Cordeiro, quando fizermos teologia com Jesus Cristo. Isso é verdade. Amém? Vai ser a melhor parte, né? Isso. Mas, Felipe, deixa eu te fazer essa pergunta, então, que a Daiane até comentou algo. Tem um despertar atual na igreja? Você andando pelas igrejas cristãs aí, evangélicas, tem percebido esse despertar pela volta de Cristo? O povo está mais atento e tem sido quebrado, com todo respeito a gente comenta, né? Mas uma certa ignorância quanto a alguns temas, e eu vou citar um aqui só para embasar. Às vezes as pessoas me perguntam da marca da besta de Apocalipse 17. É uma marca na testa e na mão do homem, né? E as pessoas perguntam isso para mim, dizendo que a tecnologia, o avanço dela, está trazendo um chip, né? Que já é algo que está presente no nosso meio, talvez até sendo colocado já nos corpos das pessoas para algum fim, né? Então eles perguntam isso para mim e me dizem, olha, eu não vou aceitar quando esse chip chegar até a mim, não. Primeiro que a Bíblia não fala de um chip, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu pergunto para eles assim, porque eu também já desenvolvi algo que chama IBGEALDO.
São números que eu tenho conversando com os cristãos. 80% dos cristãos no IBGE creem que ele vai ser arrebatado antes de começar uma grande tribulação que virá sobre toda a terra. E o chip, né? Essa marca aí vai ser para depois que a igreja já subiu, caso essa pessoa creia no arrebatamento, né? Antes da grande tribulação. E normalmente eu pergunto para essa pessoa que está me indagando, mas você crê no arrebatamento antes da grande tribulação? A maioria diz que sim. Aí eu falo, não, então você não preocupa, porque o evento é para depois que você já foi embora. Sim, então, é essa que eu falo, só para embasar. É um tipo de desconhecimento que nós temos, que se a pessoa crê que ela vai ser arrebatada antes, ela não tem que se preocupar muito com os eventos que vão acontecer depois. Quem tem que se preocupar com esses eventos é quem acredita que vai passar pela grande tribulação, que é o pós-tribulacionismo, né? Mas e aí, você vê que nós estamos rompendo isso nas suas esferas aí de convívio? Sim, com certeza. E é interessante porque quando eu olho para a minha vida em particular, eu também fui despertado dentro desse assunto. Porque eu acho que cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, foram despertados para isso. Sim. E é interessante que durante o período de seminário, apesar de já ter escutado sobre escatologia em alguns momentos, até com outras pessoas, eu não tinha tanta essa ênfase. E às vezes, por achar um assunto tão complexo e não achar alguém que consiga descomplicar isso para mim, eu tinha uma dificuldade e isso não despertava o interesse. Mas a partir do momento em que eu comecei a buscar, através das aulas mesmo até do Carisma, eu comecei a olhar com outro prisma a respeito disso. Só que é interessante porque quando a gente começa a fazer parte dessa bolha, digamos assim, a gente começa a ver que realmente um despertar está acontecendo, porque não é só comigo. Outras pessoas estão sendo despertadas dentro desse meio. Sim. Acredito também que o recurso da tecnologia hoje tem ajudado bastante nisso. Existem muitas pessoas que a gente não tinha conhecimento que falavam sobre esse tema e que através das redes sociais hoje a gente sabe, olha, fulano de tal, ele fala sobre esse assunto. Verdade. E quando você vê ali, você fala assim, nossa, realmente isso está acontecendo hoje. E aí quando você começa a fazer uma comparação, mesmo que breve, do texto bíblico para o que a gente tem atualmente... Realmente é algo que faz sentido. Igual, por exemplo, eu não me lembrava... Eu não sou novo convertido, mas também eu não sou aquele convertido de berço, né? Sim. Eu tenho mais ou menos ali uns 10 anos de caminhada. E eu não me lembro de ter, com recorrência, em um culto, uma canção escatológica. Sim. E hoje já tem um despertar maior, independente da corrente escatológica que a pessoa vier a crer, né? Mas existem essas canções, existem pessoas que estão sendo levantadas para esse prisma. E me parece que, com relação ao tempo estar chegando, parece que as pessoas estão também sendo despertadas de uma forma progressiva. Sim. Então, à medida em que o tempo vai chegando, as pessoas elas vão também despertando. Sim. Então, dentro do ambiente onde eu tenho vivido, onde eu tenho passado, nas igrejas que eu tenho ministrado, eu tenho percebido isso também. E a questão da ignorância, que é algo também que as pessoas elas eram mais ignorantes com relação à falta de conhecimento mesmo, né? O cerne da palavra, né? E hoje as pessoas elas estão tendo um conhecimento maior. Alguns assuntos que às vezes tinha aquelas teorias da conspiração, né? Já estão sendo deixadas mais de lado. A palavra está ganhando mais relevância nesse assunto. Então essa tem sido a visão que eu tenho tido assim nos lugares onde eu tenho estado. Isso. Daiane comentou no começo, esse é outro assunto que eu queria perguntar aqui. O seminário, nós que fizemos o seminário, você, Daiane, está em curso lá, né? Sim. Eu fiz também uma faculdade formada em teologia também. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Seminário é só para quem aspira a ser pastor ou um líder? Jamais. Essa pergunta foi proposital. Eu já sabia a resposta antes de você falar. Porque aqui para nós que somos do ambiente, nós que passamos por lá, e principalmente no Seminário Carisma ele tem um jargão, que quem não conhece pode acessar lá, carisma.org.br, que é o Seminário da Palavra e do Espírito, que são os primeiros melhores 2 anos da nossa vida. Isso. E quando a gente vai conversar com alguém que ainda não fez, só falta eu pegar pelo colarinho assim e falar, não, vai lá, faça isso aqui, vai mudar a sua vida. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Sim. É só, você disse que não é só para pastor e para quem quer ser. Para quem é então o seminário? Para estudar a Bíblia em lugares assim. Seminários, lugares onde vai ter uma faculdade de teologia, porque nós sabemos que as igrejas oferecem, às vezes, né, uma escola bíblica dominical, mas nós que já passamos por lá sabemos que tem muito mais do que uma escola bíblica dominical para nós, não é? Muito um mais. estudo, às vezes, de segunda a sexta. Para quem seria, então, Daiane? Para todos aqueles que amam a presença de Deus. E nós, como filhos, como o professor Aldo colocou aqui no início,
nós teremos eternidades e eternidades para conhecer o Senhor. Isso Deus, mesmo. nosso Deus é infinito. Então, o seminário é para quem tem fome e sede de conhecer a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Para qualquer pessoa. Qualquer católico, evangélico, Qualquer pessoa. tem que fazer e vai se libertar, vai viver João 8,32. Sim. Quando a gente fala da ignorância, né? É uma limitação, né? A gente sabe que o conhecimento da palavra vai trazer um equilíbrio. Um dos sinônimos de palavra salvação é saúde. Então, quer dizer, é o conhecimento de quem Cristo é por meio da sã doutrina e é para todos os cristãos, Com certeza. de todos os tempos, entrar para dentro de uma sala de aula. certeza. Porque se Deus levantou um dom de mestre, assim como ele levantou de profeta, de evangelista, de apóstolo, né? E de pastor, o mestre é específico, né? Sim. É para aquele lugar de sala de aula para a gente entender melhor o texto, para não ficar vivendo alienado. É isso mesmo, Isso. né? E a nossa fé, ela é muito firmada durante esse tempo de seminário, justamente por causa disso. Às vezes carregamos heresias, às vezes Sim. carregamos achômetros, principalmente com essa questão, né, do fim dos tempos, Sim. né, temas de escatologia. Então, tudo aquilo que é achômetro, coisa da nossa alma, crendice, vai sendo removida por meio da palavra, que é a verdade, vai trazendo libertação. Isso. Vai iluminando os olhos do entendimento, como Paulo diz. E eu lembro muito daquele versículo também que fala que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente não deixa de alcançar lugares mais altos em Deus, até de esclarecimento de propósito, Por causa de por não desconhecimento. estudar a palavra e não ter essa revelação do Evangelho. Isso é muito tremendo, sabe? Então, estou abrindo aqui um texto VCL mesmo, Gálatas 4:1. Sim. Gálatas 4:1, que vai falar que enquanto o herdeiro, não é isso mesmo? Enquanto o herdeiro é menino, vocês me ajudam aí, quer ver? Gálatas 4:1, não é? Você procura. Deixa eu ver Por aqui. aqui eu acho que é mais fácil, né? Gálatas 4:1. Aqui. Acho que é mais fácil aí, rápido. você consegue aí? Vê aí pra Consigo. nós. Acho que é Gálatas 4:1 mesmo. Aqui, achei. Acho. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, olha só, nós somos herdeiros de Cristo, né? Em Cristo, né? Aquele que é dono de tudo morreu, subiu aos céus e deixou um novo testamento para nós. Somos herdeiros, não é isso? Sim. Agora, eu sou herdeiro e eu vou tomar posse de uma herança quando eu tiver maioridade espiritual. Por isso que Gálatas 4:1 diz o quê? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ô irmão, você que está nos ouvindo aí agora, ó, você é dono de tudo porque Jesus já deixou esse testamento para mim e para você. Agora, para você tomar posse disso, vai ser por meio de crescimento espiritual. E crescimento espiritual é por meio de estudo da sã doutrina. Amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Pessoal, olha só. A nossa dinâmica aqui vai ser como foi da outra vez. Vocês trouxeram algumas perguntas aí. Como é que vocês coletaram essas perguntas aí, Felipe? Ó, foi bem interessante, né? Eu e a Dani, Fizeram em parceria? Isso, a gente foi alinhando aí. E é até interessante porque a minha esposa, ela tá concluindo o seminário agora também. Ah, que legal. Então ela conclui em dezembro, a Marcela. Um beijo pra Marcela, né? Que vai estar assistindo a esposa. Se eu não mandar o Deixa eu beijo aqui, meu aproveitar irmão. um beijo pra Valéria. Isso. Pelo amor de Deus, né? E ela, quando ela fez a aula, até porque eu tava também estudando a respeito do tema, e eu falei pra ela, amor, faz o seguinte, traz as perguntas que os alunos tiverem, porque eu também preciso aprender, né? Quem sabe um dia, em algum momento. Ótimo. E foi uma das perguntas, né, que a maioria dos alunos tem, né? Até Teve porque uma aí que a maioria fez. até porque o aluno, ele não difere. A gente também não difere de uma pessoa que não conhece a respeito de um assunto. Sim, São sim. dúvidas recorrentes, né? Sim. E essas Então- perguntas, elas foram levantadas em cima disso. Então teve alguma aí que se destacou, que vocês perceberam que tá na maioria? Teve duas que a gente dos fez a respeito entrevistados do aí? mundo dos mortos, né? Ah, que então- foi no começo aqui. Você quer fazer a primeira? Porque é até interessante, né, Daiane? Quando a gente fala de inferno, Sim. eu vou puxando o R, né? Sou paulista, né? Inferno. Quando a gente fala de inferno, as pessoas elas costumam ter medo, mesmo cristãos. Acho que quem tem que temer o inferno é aqueles que não creem, né? Sim, A mesma sim, coisa da questão do sim. pré-tribulacionismo. A gente tem que ter receio ou medo a respeito dos eventos futuros Sim. se a gente estiver aqui. E Justamente. mesmo assim, em Apocalipse 3:10, a igreja ela será guardada também, né? Mas quando a gente fala de inferno, as pessoas elas têm dúvidas. Porque, por exemplo, a gente olha no Antigo Testamento, na parábola em Lucas, né? Se eu não me engano, Lucas 16. A gente está vendo que o seio de Abraão ele fica em um local Sim. e aonde o rico ele vai também é um outro local. Sim. Como que a gente explica isso? É. São dúvidas recorrentes. Claro, E eu acho que a gente claro. até poderia começar por essa, né? Ótimo. Porque- Essa mesmo, Daiane, né? É uma ótima pergunta. Então vamos lá, é Lucas 16, né? O inferno é um lugar só?
Ele possui divisões? Como que funciona essa... Então. Eu quero só fazer um adendo também, uma coisa que eu ouvi na aula, que não sei se é o inferno ou algum lugar no inferno que ainda não foi inaugurado. Isso foi um Sim, impacto sim. pra mim. Verdade. Essas frases assim marcam, a gente aprende de uma maneira assim potente, né? O Lago de Fogo não foi inaugurado ainda, é desse que nós estamos falando. Olha, irmãos, aí vocês fazem uma pergunta que, sinceramente, a gente, às vezes, traz para cá 10 perguntas, fica só em uma, né? Porque o tempo é pequeno. É verdade. A gente tem tantas respostas para dar nesses temas aí. Olha só, quem está nos ouvindo. Aí a gente já começa a fazer uns paralelos para abrir o entendimento de quem está conosco. O inferno não é o último estado do ímpio. O último estado dele é o lago de fogo. Assim como também para o salvo, o último estado não é o terceiro céu, que é sinônimo de paraíso. Ó, eu vou falando bem devagarzinho, nós vamos, né? Segundo aos Coríntios 12, no versículo 2, Paulo disse que teve no terceiro céu, não em corpo, né? Em alma e espírito, arrebatado. Sim. Como alguém que ficou dormindo no lugar e subiu a alma e o espírito para esse terceiro céu. Mas lá no versículo 4, ele já chama o mesmo lugar de paraíso. Então ele deu sinônimos. Quando ele dá sinônimos, então nós já sabemos, quando a Bíblia diz, em Lucas 23, 43, Jesus falando para aquele arrependido irmão nosso da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus poderia ter dito, hoje mesmo estarás comigo no terceiro céu. Porque trata-se do mesmo lugar. Agora, olha esse paralelo. O terceiro céu não é a última residência do salvo, é a Nova Jerusalém. O terceiro céu recebe hoje alma e espírito dos salvos. A gente pode ver isso em Lucas 23, 43, que eu já citei. Efésios 4, 8 e 9, Apocalipse 6, 9, são todos textos que dizem, também Atos 7, quando Estevão vai ser apedrejado, ele vai falar, receba o meu espírito, vendo Jesus sentado à direita do Pai. Então o destino da alma e do espírito de um salvo hoje é o terceiro céu. Mas o destino final do salvo é a Nova Jerusalém, porque vai ser alma, espírito e corpo, tudo glorificado. Então, repare, estou falando aqui, ó, não é o último destino o terceiro céu, é a Nova Jerusalém. Não é o último destino o inferno, é o Lago de Fogo. E o Lago de Fogo não foi inaugurado ainda. O Lago de Fogo vai receber não só os ímpios, mas também o inferno e a morte. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, que vai até o 15, que é o tema do grande trono branco, vai dizer que a morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. Por quê? Porque a partir desse momento, o inferno e a morte não têm mais funcionalidade na Nova Jerusalém. Porque depois desse evento do capítulo 20, versículo 15, inaugura o 21 e 22, que é a Nova Jerusalém. Sim. Então já não tem morte, nem inferno, não é isso? Não tem condição de nós salvos, glorificados, pecarmos mais. Acabou toda essa situação. Sim. Vai me interrompendo caso eu esteja entregando muita informação. Okay. Tá? Nós estamos aqui no bate-papo mesmo. Então, olha só, aí a pergunta é, lá em Lucas 16, aí nós precisamos usar o Antigo Testamento também. Vamos entender. Em Lucas 16, Jesus conta de 2 homens que morreram, e um morreu impiamente e o outro salvo. O ímpio é o rico, que é intitulado assim. E o que morreu salvo é o Lázaro mendigo. Quando eles morreram, um é sepultado e o outro é levado pelos anjos. O que é levado pelos anjos é o mendigo Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. Até aqui está entendido? Sim. Só que o rico vai para o inferno, né? E é interessante que Jesus conta para nós ali que eles estão conversando, né? E entre eles existe um abismo de separação. Está tudo em Lucas 16, versículo 19, até o final do capítulo. Ele apresenta então para nós esses 3 lugares. Ele apresentou o inferno que recebeu o rico, ele apresenta o seio de Abraão, que recebeu o salvo, que no caso é o mendigo Lázaro. É por isso que eu disse, olha, a gente não tem como entregar uma informação sem deixar de entregar outras. Por que o rico vai para o inferno e por que o mendigo vai para o seio de Abraão? Porque um é rico e o outro é pobre? Não. Porque quem cumpriu a lei foi o mendigo. Porque, segundo a lei mosaica, Jesus está contando aquilo dentro do Antigo Testamento, quando eu digo isso, está no Novo Testamento o livro, né? Mas ele está contando ainda com a esfera do Antigo Testamento. Então, quem cumpriu a lei mosaica foi o mendigo. Ao não ter ninguém para cuidar dele, ele deveria ir para a porta de alguém rico para ser cuidado. O rico é que não cuidou. Então, como o rico não cumpriu, ele vai
para o inferno, porque é lei mosaica. Então, quando ele abre os olhos, tem um abismo de separação, que está sendo dito isso ali, mas é o que o Felipe falou, está tudo no mesmo ambiente, né? Está ali o inferno e está o seio de Abraão. Agora, irmãos, Jesus é tremendo, ele está usando linguagem humana para falar conosco, que somos espaciais e temporais. Então você imagina, ele está falando de coisas espirituais, e quando eu falo de coisas espirituais, são coisas invisíveis, né? Falar de espírito é falar de coisas que os nossos sentidos não atestam que eles estão presentes. Mas existem. Existem anjos, existem demônios, mas isso tudo no campo espiritual. Sim. Não é isso? Mas então, voltando, quando ele apresenta esses lugares, vamos visitar então o Antigo Testamento. Olha, e faça isso mesmo, tá? Isso é tremendo, porque aqui é um bate-papo, a mesma percepção que vocês têm, quem está conosco vai ter também. Se eu estiver dando muita informação e saindo, me puxa aqui e me apluma aqui, tá bom? Mas olha só, no Antigo Testamento, todos os 39 livros foram escritos em hebraico. Então a palavra lá que nós vamos estudar agora é Sheol, né? A palavra Sheol, ela significa inferno, tá? Mas não significa só inferno. Ela significa também cova, sepultura, que é a mesma coisa, e morte. Então vamos lá. Ora ela significa morte, ora ela significa inferno. Sim. Na verdade, 33 vezes ela significa inferno. E outras 33 é fácil de gravar, né? É a idade de Cristo. Então 33 ela é inferno e 33 ela é mundo dos mortos, ou cova, ou sepultura. Por isso que o credo niceno, lá do IV século, quando a igreja cristã, para fechar uma discussão, eles não tinham dúvida. A doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, é dizer que Jesus é Deus. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus dizendo, né? Então, nós somos monoteístas, cristãos trinitários. Deus é um só, que se revela por 3 pessoas, né? Então, quando Jesus está se revelando que ele é Deus, o credo fechou a questão. Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, e depois no fim do credo, o Espírito Santo, para fechar o assunto Trindade. Sim. Então, Jesus, ele é Deus, assim como também o Pai e o Espírito Santo. E é ele quem está narrando isso para nós, e no Antigo Testamento, por 33 vezes, aparece a palavra mundo dos mortos. O credo vai dizer, desceu à mansão dos mortos. Sim. Lembram disso, o credo? Então, esse credo está falando desse lugar, o Seol. Então, 33 vezes na Bíblia é Seol, mundo dos mortos, e outras 33 vezes é Seol, inferno. Se eu não entender, não tiver um texto original nas mãos, eu posso ler um texto, pensando que aquele momento ele está falando que é inferno, mas na verdade está falando que é mundo dos mortos. Sim. Por outro lado, da mesma forma, né? E se eu, por exemplo, tenho um texto de Gênesis 37, depois na descrição, a gente vai colocar para quem tem em casa os textos, tá bom? Sim. Fica legal assim, não fica? Fica bacana. Fica porque Jacó está chorando a possível morte do seu filho José. E ele vai falar, com grande choro levo o meu filho ao Seol. Se eu traduzir inferno, ele está dizendo que está levando o filho dele ao inferno. Ele está levando o filho dele à cova. Então compreende que tem uma diferença. E pode até surgir essa dúvida, né, de achar que o filho dele foi para o lugar onde os ímpios vão. Justamente, porque o inferno é um lugar para os ímpios. Sim. Então, olha só, mundo dos mortos, e dentro do mundo dos mortos tem o inferno. Porém, o nome hebraico para esses 2 locais é a mesma palavra. É o mesmo. Seol significa mundo dos mortos e Seol significa inferno. É o infernão. Do inferninho, o inferninho no infernão. Assim como a palavra do Novo Testamento, o Hades. O Hades também. Ela então, aí vamos lá. Como que explica? Jesus está contando, irmão. Jesus é tremendo. É uma linguagem simples, né? Ele está colocando formas em lugar que não tem formas. Eles não são geográficos e nem localizáveis. A gente não consegue localizar nesse nosso plano na Terra aqui. Não adianta explorar esse planeta todo, não vai achar, porque não é localizável. Nem o terceiro céu e nem esse mundo dos mortos. Agora, no mundo dos mortos, que ele vai narrar para nós, em Lucas 16, ele mostra o inferno, local dos ímpios. Aí você falou tudo, né, Felipe? Local dos ímpios. Ele fala do seio de Abraão e fala do abismo que separava. O seio de Abraão era o local que recebia os salvos até o sangue de Jesus Cristo ser derramado.
Porque o sangue de Jesus, entre tantas realizações que ele cumpre, é quebrar a inimizade de Deus com o homem. Então é só quando ele é derramado cronologicamente que o véu é rasgado. Olha que tremendo. Mateus 27:50, né? 48. O véu é rasgado de alto a baixo, porque é o próprio Deus que vai rasgar. Sim. E aí sim, nós temos acesso agora, porque Jesus é o novo e vivo caminho. Então ele é o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Os homens do Antigo Testamento morreram com a promessa. Nós, agora, já morremos com a promessa sendo cumprida. Quando nós morremos, nós vamos direto para o terceiro céu, alma e espírito, para ter acesso ao Pai. Eles eram guardados no seio de Abraão, que é no mundo dos mortos, um lugar de consolo, mas é um lugar, como você mesmo diz, Jesus está dizendo que são lugares ali dentro do mundo dos mortos. Então, eles não tinham esse acesso ao Pai, mas quando Cristo derrama o seu sangue, agora o novo e vivo caminho é inaugurado por meio dele. Aí, olha só, vão dizer para nós, né? Jesus foi no inferno? E aí é uma questão teológica... 1 Pedro, né? Complicada da gente dizer. Por quê? Quando eu entendo que o mundo dos mortos, o Seol, ele significa, a palavra Seol significa mundo dos mortos e em outro momento inferno, onde ele foi? No mundo dos mortos ou ele foi no inferno? O meu entendimento, ele vai no mundo dos mortos e ele visita o seio de Abraão, porque ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, creia no Pai, creia também em mim, na casa do meu Pai há várias moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, eu vou e vou preparar lugar, onde eu estiver estará vós também. Estou parafraseando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele preparou o lugar na cruz, foi no seio de Abraão, porque ele disse que iria, ele usa a tipologia de Jonas, não é assim? Assim como Jonas teve 3 dias no interior do grande peixe, convém que o Filho do Homem também fique 3 dias no seio da terra, então ele foi. Agora, onde ele foi? O meu entendimento, ele vai no seio de Abraão, resgata esses justos do Antigo Testamento e agora ele leva-os para o terceiro céu. Por quê? Porque todos os profetas do Novo Testamento, quando escrevem a respeito da morte, se puder até abrir para nós aí Filipenses 1:20, quando eles escrevem a respeito da morte, eles têm uma perspectiva de alegria. A morte para nós agora é uma chegada nas nossas casas. Isso é diferente do Antigo Testamento, tá? Eu vou te pedir, Daiane, tem também o Salmo 88. Vamos fazer um contraponto aqui de 2 assuntos, quer ver? Acho que quem está conosco aí está entendendo. Eu estou mostrando aqui que quem morria até o sangue de Jesus ser derramado no madeiro ia para o seio de Abraão. É um lugar de consolo, mas não era na presença de Deus. Agora, depois do sangue de Jesus, eles vão para o terceiro céu. E aí a gente vê isso também nos textos, na alegria que tem no Novo Testamento no momento da morte, que é um contraste com a tristeza que tem no momento da morte no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento eu sou separado de Deus. No Novo Testamento eu estou sendo unido a Deus. Então, quer ver? Primeiro a gente vai ver o Novo Testamento, Filipenses 1:20. Se quiser, pode ficar à vontade para comentar também, 1:20. Viu? É até interessante isso, porque em 1 Pedro, né, se a gente for falar a respeito desse assunto, porque se a gente fala que Deus está tirando pessoas ímpias do inferno, é muito complicado. Problema teológico, existe né? um ensino no Antigo Testamento a respeito de a pessoa se arrepender. Ter ali a questão do sacrifício, que era o que tinha no Antigo Testamento, que era a crença no Messias que viria. Então a pessoa morre sem crer no Messias que viria, e para ela foi mais tranquilo, porque depois, posteriormente, Jesus ele veio e ele vai lá e tira a pessoa é salva. E aí, lembrando que para nós, cronologicamente, o sangue é derramado na cruz há 2023, 2000 anos atrás, mais ou menos. 13:8, né? O cordeiro foi imolado antes da fundação. Antes da fundação. Quem é que salva no Antigo Testamento? O sangue de Jesus. E o Espírito Santo, da mesma forma. Só que em promessa, né? Mas nós já vivemos a promessa. Aí Filipenses 1:20 vai ver uma perspectiva de alegria. Olha. Diz assim, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então. E é até interessante o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Ai, Jesus, isso aí é tremendo, hein? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ele vai dizer, eu estou apertado em ambos os lados. Eu quero ficar com vocês, ensinar e cuidar e pastorear. Mas, sinceramente, eu desejo partir e estar com Cristo porque é muito melhor. Agora, o Salmo 88 tem uma informação importante que o primeiro versículo... Aí nós vamos para o Antigo Testamento. Agora, no Antigo Testamento não tem essa alegria toda que está em Paulo, aí 1:21, acho que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 também.
Romanos 8:38, Sim. que vai dizer o que poderá me separar do amor de Cristo. O primeiro item que ele coloca é a morte. É. Então ele fala, nem a morte pode me separar, porque a morte de um salvo hoje é chegada na sua casa. Agora, no Antigo Testamento não é bem assim. Daiane vai ler para nós, Daiane, e o Salmo 88, o primeiro versículo vai identificar quem está escrevendo. É um salvo. Ele vai falar, ó Deus da minha salvação. Agora repara a morbidez na fala dele. Só o primeiro versículo? Não, lê, acho que vai até o 6. Isso. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha alma está à beira da sepultura. Eu sou contado entre os que descem a cova. Olha isso. Sou- Aí cova é Seol, tá? Desculpa de interromper. Não, Cova aí é sim, Seol. beleza. Sou, Aliás, perdão, tudo aí vai ser Seol. Cova, Seol. sepultura. sou como um homem que já não tem forças. Eu fui colocado junto aos mortos. Eu sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos que já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. A tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Aleluia. Jó 17:1 também. Ele vai falar da mesma forma e é um justo também. Então esse é um contraste. E por que é que tem esse contraste? Porque Jesus inaugurou e vive novo caminho, que hoje é na presença de Deus, por favor. Inclusive, no versículo 11, olha que interessante, ele fala assim, será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Gente, Muito diferente. Tremendo, né? muito bom. Contraste. Agora é com vocês, por quê? Eu vou explicando, eu saio de um caminho, pulo para o outro, e isso tem que ficar claro para quem está conosco, né? Claro. Lembrando aí, vamos só lembrar, a pergunta foi feita, ela está aí, né? Como é que Tá. foi feita a pergunta O original? inferno é um lugar só, ele possui divisões. Então, quando a gente olha para o Seol, que é o mundo dos mortos, ele tem divisões. Sim. Qual que eram as divisões? Lucas 16 vai informar. O inferno, lugar para os ímpios. Lugar de tormento, né? Ele até cita. Tormento. O abismo é o que prendeu, Pedro vai falar isso, em cadeias eternas, os demônios, anjos caídos que se rebelaram ao lado de Lúcifer. Não todos, né? Porque Jesus expulsou no ministério dele e também disse em Marcos 16:15, né, que nós também expulsaríamos. Então tem demônios ainda nessa dimensão, né? Aqui não, que aqui só está cheio de anjo aqui ao Glória nosso a Deus. redor. Amém? Mas então, o abismo prendeu, esse é pela soberania de Deus, o porquê não prendeu todos. Aí o terceiro lugar é o seio de Abraão. Aí a Daiane falou uma coisa interessante. Tem um lago de fogo que não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado, capítulo 19 de Apocalipse, pela besta e o falso profeta. Aham. Aí ele é inaugurado. Se ele não foi inaugurado, e essa informação fixa na nossa mente, tem uma informação também que fixa a respeito do seio de Abraão. Ele foi interditado. Por quê? Perdeu funcionalidade. Tem a faixinha lá. Tem uma faixinha zebrada, teia de aranha, e agora ninguém mais entra. Por quê? Porque o salvo entra diretamente no terceiro céu. Nós estamos falando de alma e de espírito, né? Enquanto o corpo de quem já morreu, salvo, aguarda a ressurreição do último dia, que é o poder de Deus para ressuscitar. Ficou alguma situação? Comenta, por Professor, favor. aqui em Lucas 16, no versículo 23, ele usa a palavra Hades para falar que o rico estava sendo atormentado neste lugar. Isso. Essa muito palavra bom. Hades é o que especificamente? Isso, então é o inferno como um todo? Tremendo, tremendo. O Antigo Testamento hebraico, Seol, Seol. vai ser mundo dos mortos e vai ser também inferno. A mesma aplicação para a palavra no grego. Hades vai significar em um momento inferno e em outro momento vai significar mundo dos mortos. Tem um texto de Pedro que isso acontece. Enquanto nós vamos conversando aqui, eu vou procurando, daqui a pouco eu dou essa informação para quem está conosco, tá? É onde Pedro vai dizer assim, e prendeu-os, né? Está falando de demônios, de anjos da rebelião, prendeu-os em abismos tenebrosos. Eu vou até colocar aqui que nós vamos achar, ó. Abismos tenebrosos, ele vai usar a palavra abismo e logo depois ele usa inferno. Então é só a gente entender que é um abismo dentro do Hades, ou seja, um abismo dentro do mundo dos mortos. Em abismos tenebrosos. É como um quarto em uma mansão, né? Eu até costumo dizer isso, assim, é um local, o mundo dos mortos, como um prédio com as suas dependências. Então, quais são as dependências? O inferno dos ímpios, o abismo dos demônios e o seio de Abraão, que não abriga mais os salvos. E o lago de fogo que está... E o lago de fogo, que também é um local nas partes baixas
que não foi inaugurado ainda, né? E é interessante porque Jesus ele fala pro ladrão do lado da cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso. uma- Então, é uma subida mesmo para o terceiro céu. E aí também acaba tratando de um falso ensino, né? Um ensino equivocado. Não vou falar que quem ensina isso está ensinando de maneira... Intencional. Não é. Às vezes é falar do sono da alma, né? Sim. De que depois que uma pessoa morre, ela está dormindo. Não está. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, traz o entendimento de comunhão, de relacionamento, de continuidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aí vai entrar com esse homem dormindo no colo dele, faça silêncio. Em Apocalipse Porque, fala a né, respeito de não tem. mártires também que estão ansiando pela, né? Por favor, Felipe. Então isso é leia para interessante nós, também. é Apocalipse 6:9, porque enquanto isso eu estou procurando esse texto de Pedro aqui que vai nos ajudar também, tá? Ok? Apocalipse 6:9. Uhum. Diz o seguinte, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E é interessante porque eles falam assim, ó, no versículo 10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, não me parece que essas pessoas elas estão em um sono, mas que de fato elas estão ali de maneira bem genuína. Não, e eles clamam a Deus, né? Clamam a Deus. Clamar a Deus. Então aí também vem uma outra situação. Teremos lembranças nos céus? Era uma Poxa, outra pergunta então, que eu já ia embasar aqui junto com a Daiane. Tá aí essa pergunta? Não, na verdade não é, nem tá aqui, mas é porque quando a gente fala desse assunto, do rico e do Lázaro, o rico ele faz uma declaração, né, Daiane? Será que não tem como eu sair daqui e avisar os meus? Isso. Então, daquele ambiente, ele se lembra daqueles que estão do lado de fora. Já se lembrou? Não, muito bom, Felipe. E Ali é ele já interess- se lembrou. E é interessante também porque ele se lembra de Abraão. Então, Sim, e aí vem outra situação. O Monte da Transfiguração, né? O Monte da Transfiguração, Mateus 17. Aparece ao lado de Jesus um homem que já havia morrido, que é Moisés, e um segundo homem que é Elias, que foi levado em vida, segundo Reis 2:2. Não é isso? Sim. E aí Pedro, que não tem uma foto dos homens, ele vai perguntar: eu posso fazer para cada um de vocês, para Moisés, para Elias, para vocês abrigarem? uma fotinha, né? Um Não Instagram tinha. ali, né, Quem pra é que passar. revela? E por que Jesus vai dizer que do Oriente e do Ocidente vão sair pessoas, vão se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? Se eu vou assentar à mesa com essas três pessoas, é que pelo poder de Deus eu vou conhecê-las. E esses homens aí de Apocalipse 6:9 estão clamando a Deus: até quando o Senhor vai vingar? Claro que vai ter lembrança, porque Deus é relacional. Deus é como ele vai dizer o que lá em Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. Como é que eu vou chegar nos céus e falar: quem foi que me salvou? Jesus, deixa eu te apresentar. E aí, como é que eu não vou me lembrar que um dia... É interessante talvez isso. Deus usou a vida de vocês. Claro que sim, para abençoar a minha vida. Deus chega lá, dá um abraço em vocês. Quem semeou na minha vida, quem pregou no primeiro momento. Eu me lembro de uma pessoa que Deus já recolheu, que não viu a minha conversão. Aí imagina eu chegar nos céus, dar um abraço nela e falar que a minha conversão teve também fruto da semente, né? Fruto da sua vida, da semente que você lançou na minha vida. Quer dizer, Deus é relacional desde antes dele criar. E uma coisa que é importante nesse assunto também, sobre a questão da lembrança, é que às vezes as pessoas elas fazem essa pergunta também por conta da questão emocional. Ah, mas e se eu for salvo e o meu marido ele não for? E quando eu estiver lá no céu eu vou ficar chateado. A gente precisa entender que o corpo ele já vai ter sido glorificado. Glorificado. A nossa mente é como a mente de Cristo. Isso. Então, se porventura algum ente querido nosso, em nome de Jesus que não aconteça, É mas claro. se Declaro, nós e a nossa casa seremos salvos. Amém. Para quem está conosco aí também, hein? Sim. Sua casa é salva. É interessante porque se você se preocupa com isso, porque existe essa realidade de que o corpo ele vai ser glorificado. A Sim. nossa mente ela será como a de Cristo. Então essa tristeza ela não vai fazer parte haverá dos nossos mais corações. pranto. Justamente porque a gente vai entender essa situação da forma como Jesus ele entende. Então Sim. Jesus, apesar de nós entendemos que ele morreu para que todos pudessem ter a possibilidade de serem salvos através da sua graça, a gente sabe que não são todos que serão salvos porque muitos já recusaram e muitos também recusarão. Livre-arbítrio. Mas uma grande questão é, a gente não vai olhar com pesar porque o nosso corpo será glorificado. E a esperança está em olhar para Cristo Isso aí. e ver que tudo o que aconteceu e tudo o que ele fez é justo. E nós estaremos curados. Aí você falou, a gente vai entender a justiça de Deus, né? Exatamente. O que a Bíblia diz? Que a nossa justiça é trapo de imundícia.
Então nós não conseguimos entender a justiça de Deus com a nossa justiça. Só que Isaías vai dizer que a justiça, ela vai habitar na Nova Jerusalém. E o efeito da justiça é paz. Então, quer dizer, se hoje a nossa justiça é um trapo de imundícia, nós vamos olhar pelos olhos de Deus e entender que tudo é pleno nele, né? Eu achei o texto aqui. 2 Pedro. Então vamos lá. 2 Pedro 2,4. Ele diz assim, olha, Daiane. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, são os que caíram, os demônios, né? Mas lançou-os no inferno, a palavra grega que é Hades, e os entregou aos abismos da escuridão, a palavra é Tártaro. Então, quer dizer, ele lança os demônios no Tártaro, que fica dentro do inferno, que a melhor tradução é mundo dos mortos. Com isso, eu sei que isso demanda mais tempo, sabe? Mas nós vamos estar aqui para isso. Com certeza. Que as dúvidas vão aparecendo. Eu sei que o pessoal que estiver em casa vai nos chamar no Instagram aí, no direct, vai fazer comentário embaixo e vai dar até conteúdo para os próximos. Sim. Mas o que eu preciso dizer é, se existe o mundo dos mortos com o inferno que é dos ímpios, existia um seio de Abraão que não tem funcionalidade mais, mas tem um abismo que é dos demônios, logo os demônios estão nesse mundo dos mortos no abismo. Se parar para pensar teologicamente, eles nunca foram no inferno dos ímpios. Algumas piadas de mau gosto que eu ouvia, que um ímpio estava no inferno, e aí os demônios ficam lá com uma espécie de um garfo assim de 3 dentes, né? Atormentando. O tormento deles não é a presença de demônio nem de Satanás. O tormento deles é a ausência da graça de Deus. É a presença da ira, da justiça se manifestando. A separação completa, né? Então o texto de Lucas 16, esse de 2 Pedro, coloca cada um no seu quadrado. É o ímpio no inferno, os demônios no abismo, o seio de Abraão sem funcionalidade. Por isso que eu não consigo ver Jesus indo ao inferno dos ímpios. Ele vai ao mundo dos mortos, que numa tradução rudimentar, alguém que não tem uma Bíblia de estudo às vezes do lado, ele vai falar que o mundo dos mortos é inferno. Então Jesus foi no inferno. Não, ele foi no mundo dos mortos. E eu entendo que ele vai no seio de Abraão. Sim. Mas não entendo que ele vai no inferno propriamente dito dos ímpios. Sim. Professor, eu queria fazer também um adendo a respeito do que o Felipe havia falado sobre a questão das lembranças, né, quando nós estivermos com o corpo glorificado. Sim. Existem textos da Bíblia também que nos deixa claro que não haverão esses laços familiares, não é isso? Sim. É um pai sobre todos. Deixa eu me lembrar aqui, eu vou muito aqui na minha Bíblia, às vezes eu lanço o texto, Sim. E assim, o texto até no Google é uma forma, né, que ele já vai diretamente no texto para nós da Bíblia. Você se lembra aquele momento que os saduceus perguntam a Jesus, né? Isso aí, é ali que nós vamos ter a resposta maridos, disso. Dos irmãos que cada um vai morrendo, eles queriam saber, se lembrou? No paraíso, com quem é que ela estaria casada. Então, e Jesus, ele refuta isso. O que eu faço? Eu coloco aqui, errais não conhecendo, não é isso que Jesus vai falar? As escrituras e não conhecendo as escrituras, não é? Mas vamos dar o contexto então? Os saduceus, aí vamos lembrar, o grupo de saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Era um grupo de religiosos da época de Jesus. Eles foram helenizados. Eles se alimentaram, beberam muito da filosofia grega. Sim. E com o tempo eles deixaram de acreditar em anjos e em ressurreição. E só acreditavam no Pentateuco. Só nos 5 primeiros livros da Bíblia. Jamais veremos Jesus discutir com eles nos evangelhos fora dos 5 primeiros livros. Por eles só creem nos 5, Jesus só os respondia nos 5. Isso é tremendo, né? Dentro da ferramenta de trabalho deles, ferramenta Jesus é demais. Mas aí o que acontece? Jesus vai dizer, eles vão fazer uma pergunta, né, Daiane? Você começou a explicar para nós como seria? O homem casou, segundo a lei mosaica, ele casou com a mulher, ele veio a morrer. Pela lei, ela teria que casar-se agora com o irmão mais novo dele. E pela lei de Moisés é lícito. E assim aconteceu porque ela ficou viúva por 6 vezes, casou até com o 7º irmão. E parece que até zombando, né? Eles vão perguntar, e aí, quem será o marido dessa mulher quando estiver nos céus? Sim. Parece que existe uma zombaria, né? Então o que acontece? Jesus vai dizer para eles, vocês erram não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele começa a explicar, olha, no céu seremos como anjos. O que Jesus está dizendo? Que não vai haver procriação mais. No estado eterno é um pai sobre todos, sem o mandamento da procriação, crescer e multiplicar. Como anjos é no sentido, esse sentido.
Mas veja como são perigosas as interpretações erradas. Alguns veem esse texto, seremos como anjos. Logo já pensa, vou tocar harpa e pular de nuvem em nuvem. Não tem? Sim. Sim. Não. É tanto que quando você diz que a nossa vida eterna será aqui na Terra, alguns têm dificuldade de entender isso. mesmo. Tem ou não tem? É verdade. Eles falam, não, eu vou morar no céu. O detalhe é que o céu vai descer para a Terra. E a Terra vai ter o ambiente misturado com o céu, vai ser um ambiente só. Uau. Então, a Terra e o céu unindo-se, porque a escatologia também fala de união. Então, os céus descerão trazendo a nova Jerusalém, nós viveremos com corpos glorificados aqui no ambiente do céu. Sim. Agora, Jesus está dizendo, será como os anjos, né? E aí seremos como os anjos, porque não vai ter procriação mais, um pai sobre todos. E errais as escrituras, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, ele vai dizer isso e vai falar o poder de Deus explicando o quê? Lembra quando Deus se apresentou para Moisés, olha o Pentateuco aí, Êxodo, quando ele disse para Moisés quem ele era, ele disse, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ele diz, eu sou Deus de vivos. Não de mortos, né? Não de mortos. Então, quer dizer, logo ele já está dizendo, aí já vai resolvendo várias situações. Lembranças, sim, não é assim que teremos? Essas pessoas estão vivas com ele, por isso que Jesus vai dizer que nós nos assentaríamos à mesa com essas pessoas. Sim. E ele vai dizer, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, que é o poder de Deus para ressuscitar. Porque ressuscitar alguém que foi cremado, para nós é impossível. Trazer à vida alguém que não encontraram um corpo no naufrágio, para nós é impossível, mas Deus, meus irmãos. Assim como também criar um ser humano a partir da argila, né? Justamente. E ele criou tudo com o quê? Com a palavra. Pela palavra. A palavra dele vai vir dizendo, ó, levantem os mortos. Quando Jesus, em João 11, entra para ressuscitar Lázaro, já reparou? Jesus é específico, né? Lázaro, vem para fora. Porque aquela voz que criou todas as coisas, se ele dissesse... os mortos vêm para fora, já ressuscitaria todos ali, porque ninguém... chama pelo nome, né? Chama pelo nome. Ninguém fica na mesma situação quando a voz de comando dele entra, o que ele dá de comando vai acontecer. É a pesca maravilhosa, né? Sim. Simão dizendo, sobre a tua palavra eu lanço minhas redes. Nós podemos aplicar esse mesmo entendimento no Vale de Ossos Secos? Eu pensei nele. Ezequiel 37. Claro que... aí vamos lá. A Bíblia, né? A gente pode olhar para a história e olhar para a teologia. Aí a gente fala até de Israel, né? Ezequiel profetizando sobre um vale de ossos secos. Sim. Poderiam voltar a ter vida? Cronologicamente. Ele está no exílio, né? Sim. Então, poderia levantar uma nação de novo? E ela se levantou, né? É uma profecia dele do capítulo 37 mesmo. De Isaías 66, 8. Depois vão ler essa aí. Isaías 66. Você é breidando isso daí? Ô, irmãos, vocês que estão conosco aí, meus amigos, ó, o negócio aqui vai pegando fogo, porque... vai chegando, vai emendando. A gente gosta... 66,8. Vocês também gostam da palavra de Deus? Sim. Eu amo, Meu então... Deus, apaixonado a cada dia. O negócio vai caminhando. 66, é porque... 8. Lê para nós primeiramente, vai lá. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz a um povo num só instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Aleluia. Gente, vocês vão me segurando aí que eu vou empolgando, tá? É interessante essa passagem. Não deixa eu ficar sem falar nada. E aí, Felipe, comenta aí pra nós. Ela mostra uma realidade sobre a respeito da nação de Israel que muitas vezes a gente não tem a concepção correta. Porque a gente fala que Deus ele escolheu um povo. De fato, Deus escolheu. Sim. Só que a nação de Israel ela não foi escolhida dentro de um povo que já era criado. Ele formou. Justo. Porque às vezes a gente fala assim, Deus ele escolheu a nação de Israel, entendendo que a nação de Israel já era existente, Deus olhou para todas as nações e falou, não, eu quero essa. Mas não, na verdade Deus ele formou a nação de Israel. Diferente das outras nações, que foram se formando com o tempo. Ó, Daiane, então agora não deixa a gente sair de Ezequiel 37, nem de Isaías 66, que a gente já vai para outro texto. Quando Josafá foi cercado pelos assírios, né? Pelos assírios, me falha a memória. Perdão, agora ele foi pelos inimigos. Nós podemos conferir depois e colocar lá na descrição, tá? Mas ele sabia que pelo número de soldados ele perderia a guerra. Ele apregoou um jejum e oração e um profeta se levantou. E quando ele se levantou, ele disse o quê? Palavra tremenda, né? Essa peleja não é sua, mas é do Senhor dos Exércitos. Eu vejo que aquela palavra foi para Josafá naquele momento, mas ela corta o tempo. Ela é para mim, para vocês, e quem está vivendo uma peleja em casa hoje é para você também. Essa peleja não é sua, mas é do Senhor dos Exércitos.
porque ele é poderoso e nunca perde uma guerra, tá bom? Então o que acontece? Isso que acontece que eu estou explicando acontece com a Bíblia. A palavra, ela vai cortando o tempo. Sim. Ela cumpre um propósito naquele momento, mas a gente toma posse dela para outros eventos. É o que acontece com Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. O que acontece? Uma nação, a gente pode ver que Israel se formou como nação, mas ele está no exílio, né? Sim. E no exílio ele está olhando para uma nação que sucumbiu para Nabucodonosor, para a Babilônia. Lamentações de Jeremias, né? Sim. Chorando ali o que aconteceu com a nação. Mas ele diz, ele olhando e como pode levantar aquele exército, ele profetiza e eles ficam de pé. E aí Isaías vai corroborar dizendo o quê? Como pode uma nação nascer em um só dia? Os dois textos, para mim, eles se cumprem em 1948 agora. Quando Israel 14 de maio, nação, quando né? Israel levanta como nação. Poderia uma nação nascer em um só dia? Como é que nasce uma nação em um só dia? Onde em 14 de maio 500 mil judeus chegaram na Palestina. Agora é o Estado de Israel, né? Sim. Então, quer dizer, uma nação não nasce assim. Normalmente uma família vai para a beira de um rio, daqui a pouco vira aldeia, daqui a pouco vira província, daqui a pouco é cidade, estado, não é assim? Sim. Mas ela nasceu em um só dia, né? Então, quer dizer, os Vale dos Ossos Secos tem a ver com isso. A sua pergunta inicial, A questão quando da você palavra. aplicou, da palavra, Questão da né? palavra, do efeito da palavra sobre a Da matéria. palavra, profetiza, ele Isso, profetizou. isso. E veja, Deus não está, né? O Deus é eternidade, a eternidade é atemporal, né? Sim. 1000 anos como um dia. Então profetizou aquilo e Deus já tinha acontecido. Ah, irmãos, espera aí, vamos lá. Passado, presente e futuro é para nós, né? É verdade. Passado, presente e futuro é para nós. Em Deus tudo está no dele. Se Deus Uau. tivesse que andar para o passado ou andar para o futuro, ele está condicionado a esses tempos. E Deus não é condicionado por nada. Logo, esses tempos estão no de Deus. Dessa maneira, o passado e o futuro acontecem em Deus agora. Então, tudo que ele profetiza, ele já está vivendo as bodas do Cordeiro conosco. Nós é que estamos esperando, né? A nossa Da cabeça mesma até forma que dá uma travada, né? Tremendo, é Porque tremendo. se a gente coloca Deus dentro de uma caixinha que é nossa. Não dá, e não é pode, nossa. Não tem Porque a como. gente está limitado ao tempo Cronos, chamado Cronos. Cronos, e nós Deus está somos- no Kairos. nós somos espaciais e temporais. Exatamente. E ele é atemporal, né? E não limitado ao espaço. Então, quer dizer, o Ezequiel 37 responde a tudo isso, né? Respondeu. Sim, É a com certeza, palavra, com certeza. a de Pedro, sobre a tua palavra eu lanço as Sim, minhas sim. redes. E é isso, ele vai dizer, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. As escrituras é por isso, nós seremos como anjos no sentido de não procriar. E o poder de Deus, meu irmão, vai botar a mão assim como quem, né? Levante os mortos, levanta todo mundo. Não fica um de pé, Ainda bem um que ele falou deitado. só Lázaro, né? Imagina o tanto de morto que ia levantar junto. É isso aí, eu gosto de brincar com essa frase, tem que ser específico. Ô, Lázaro, é só você agora, Só viu? você, por favor. Não chegou a hora dos outros ainda Sai do não. script. Já viram lá? Quer ver? Mateus 27, 52. Vamos Deixa dar uma eu abrir lida. É aquele momento que ele ressuscita e aí corpos de salvos são Mateus vistos 27? em Jerusalém, 27, 51 e 52. verdade. Esse texto é bom de trabalhar aqui também, sabe por quê, Daiane e Felipe? É um alerta que eu dou para quem lê a Bíblia. Às vezes um texto de difícil compreensão a gente pula Uau. e a gente fica pensando assim, esse negócio aqui é alegórico. Você não entendeu a primeiro momento, você alegoriza. Sim. Não cabe na razão, né? Vocês estão com ele aí? Eu vou ler aqui, tá? Pode, fica à vontade. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ô Felipe, olha aí. Eram o quê? Salvos, santos, né? Santos. Por isso, né? Aquele que é vida, Jesus Cristo, estava ressuscitando, e aí já mostra que alguns estão experimentando vida mesmo depois de morto, como Lázaro, como Dorcas, E é filha importante de fazer Jairo. essa distinção, porque é igual Distinção, aquela questão salvos. e também daquela distinção de ressurreição e ressuscitamento. Uhum. Porque eles aqui foram ressuscitados, mas não foram em corpo glorificado ainda. Ainda O não. corpo normal foi semelhante ao que aconteceu com Lázaro, né? Isso. O corpo glorificado é apenas na segunda volta de quando E Jesus por ele enquanto voltar, só né? Jesus. Por enquanto só ele. Mas vamos lá sobre esse texto. O que aconteceu? Literalmente, o que está acontecendo é, logo nesses 3 dias, pessoas que haviam sido sepultadas em Jerusalém, salvos,
ressuscitam por isso, né? Que a salvação não é o universalismo que alguns pregam. O universalismo é o quê? Enfim, no final, todos serão salvos. Não. Senão Jesus não ia passar o que ele passou. Verdade. O abandono do Pai na cruz, tudo que viveu, né? É porque realmente existe a condenação. Então, o texto, eles ressuscitaram como Lázaro e voltaram para suas casas. Alguns me perguntam assim, mas aí depois eles voltaram para a casa deles e depois voltaram para o túmulo de novo? Não, isso aí não é, né? Não é como quem diz um filme de zumbi ou Deus não faz nada incompleto. Imagina eles Ressuscitou. voltando. Eu, numa casa, recebendo alguém, eu que morreria, né? Aproveita e me enterra da cova que você saiu. Mas eles ressuscitaram, andaram e foram vistos. E a Bíblia conta mais alguma coisa deles? Não. Precisa contar? A Bíblia é um livro só, apesar de ser 66. Eu já sei que Deus não faz nada incompleto. Ele ressuscitou e continuaram vivendo como Lázaro. Mas como você bem disse, não é corpo glorificado. Corpo glorificado, qual que é a diferença? Quando é glorificado, não tem mais o poder da morte sobre ele. É Jesus. Corpo glorificado, não tem poder da morte mais. Mas Lázaro não foi corpo glorificado. E nem esses salvos aí de Mateus 27, 52. O corpo deles ainda é na natureza de Adão, como os nossos. Sim. Então, a morte ali foi um poder de Deus sobre aquela morte, eles voltam à vida. A primeira morte foi cancelada, né? Cancelada como um desfibrilador. Se tinha cicatriz, voltou com ela. Se o cabelo branco, se tinham cabelos brancos, voltaram com eles. E vão viver o tempo ali, que a Bíblia não precisa narrar. Não narra também o tempo de Lázaro, não narra de Dorcas, não tem necessidade. Nós sabemos que eles vão experimentar a morte, que aquela primeira, o próprio pai cancelou. Tá respondendo? Com certeza. Que eu tô gostando demais, eu tô no entusiasmo aqui, né? Professor, eu gostaria muito de passar para a próxima pergunta, porque... Nós estamos na primeira ainda, não? Sim, na primeira. Mas foi esbarrando nas Foi outras. Não, foi com maravilhoso, certeza. foi incrível. Pelo menos umas duas aqui já passou, meu já. Deus, é. A segunda foi uma que, para mim, também na aula, como eu havia comentado, foi né, várias surpresas, vários esclarecimentos que eu tive. E a segunda é o seguinte: os justos, eles serão julgados da mesma forma que os ímpios. E outra coisa que para mim foi surpreendente é qual que é a diferença do grande trono branco e do tribunal de Cristo? Ótimo. São duas coisas diferentes. Olha e eu aí. não sabia. Olha aí. E na minha perspectiva, o entendimento da diferença do tribunal de Cristo para o grande trono branco traz muito temor. Sim. Porque, eu vou ser um pouco crítica, hoje se fala muito de uma hipergraça, como se nós não tivéssemos que ter, entre aspas, né, entenda isso, responsabilidades perante Deus em relação às nossas obras. Isso e aí. as nossas obras serão julgadas. Serão. E não se fala muito mais isso nos púlpitos. Tirou-se um pouco essa ênfase. E eu acho que isso implica diretamente ao temor. Muito bom. É isso. Vamos lá? Tema por tema. Olha aí como é que vai batendo. O terceiro céu não é a Nova Jerusalém. O inferno é o Lago de A Fogo. diferença de conceitos, né? É diferente de conceitos. E aí, Nova vamos Jerusalém lá. não é o reino milenar, né? E justamente. Então agora tocou em mais um, né? Eu me lembro, sabe, Daiane, que eu ouvia falar que depois da volta de Cristo, a gente ia passar por um julgamento. Sim. E eu ficava preocupado porque eles diziam para mim que teria um cinema de toda a minha vida. Eu morria de medo disso. Então Adolescente. Mas Romanos 8:1 diz meu o quê? Deus. Não. Isso a gente tem que tomar muito cuidado que a religião muitas vezes, e aqui a gente fala do cristianismo. Religião é muito voltada para coisas, né? Sim. Religião é muito voltada para mérito. Olha a hipergraça, né? Muito voltada para medo, para culpa, né? Assim, para superstição. E cristianismo quebra tudo isso, né? Mas vamos lá. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, quando a gente lê, são dois eventos. Tribunal de Cristo, 1 aos Coríntios 3, vai do versículo 3 até o 16. Tribunal de Cristo. Quem vai passar por ele? Os salvos. Nós Os então salvos. vamos passar no Passar tribunal por o de tribunal. Cristo. As obras, elas serão provadas no fogo, né? Vão ser provadas no fogo. Agora, quem vai passar pelo juízo de Deus, aí é outro evento. Grande trono branco. Grande trono branco, ímpios, né? Que é Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Já citamos ele aqui. Sim. Eu passei por ele rapidamente, não falei o que é o tema, mas foi quando eu falei do inferno e do lago de fogo que vão ser lançados. O inferno e a morte vão ser lançados no lago de fogo. Sim. Veja que ali ele abre livros
Deixa eu trazer um outro entendimento. Vamos dar uma lida primeiro? Vamos. Para quem está conosco aí entender plenamente. É João 1,12. João 1,12. Eu vou parafrasear. Se eu esquecer de alguma informação importante, Daiane, você me fala. A todos... Pode, por favor. É até bom que ela lê na íntegra. É porque é interessante também com relação ao grande trono branco Tribunal de Cristo, que Apocalipse 20 fala que bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Sim. Porque essa não é para a morte. E os que participam da segunda são para a morte eterna. Aí nós vamos, então aí tem essa distinção até na questão do julgamento. Como que a pessoa é bem-aventurada na primeira ressurreição e vai ser julgada da mesma forma que o ímpio? Justo. Sendo que para ela já não tem mais condenação. Isso. Aí vai ser explicado na questão de o que é esse tribunal de Cristo, né? Perfeito. Mas João 1,12, 1,12, vamos lá, é 1,12 ou 14? Pode ler o 12, por favor. A todos quanto recebeu, né? Isso, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só. Quem creu no nome dele tem o direito de ser chamado filho de Deus. É porque quem está conosco aí tem que entender algo aqui, sabe? Todos nós somos criaturas aos olhos de Deus. Recebeu Jesus Cristo como Salvador, como seu Senhor, arrependeu dos seus pecados, viu que ele é santo e viu-se pecador e agora quer se converter. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, ele experimenta agora ser filho de Deus. Então não é universalismo, são todos. Tem que se render a Jesus Cristo. Bom, se rendeu a Jesus Cristo, a promessa é tribunal de Cristo, não é grande trono branco. O grande trono branco é o juiz de Deus. Se a pessoa não se rendeu a Jesus, ela vai passar no grande trono branco. Aí vamos falar dele primeiro. Apocalipse 20, 11, né? Ele vai trazer informações importantes. Ele abre livros da vida da pessoa e um livro da vida eterna. O livro da vida eterna está o nome dos salvos. Aí a pessoa está diante dele. Ele vai abrir e falar, seu nome não está aqui, né? Estou aqui trazendo aqui esse exemplo, essa analogia, que a Bíblia não fala dessa forma, mas só para alcançar todos que estão conosco. Vai ser do 11 ao 15. São poucos versículos, é fácil de entender. E fala grandes e pequenos, porque independente de etnia, de classe social, o mar vai dar os seus mortos, porque naquela época o mar é mistério. Então morreu, não conseguiram sepultar. Então foi cremado, não importa, ele vai chamar, vai estar ali diante dele. E quando tiver, meu nome não está no livro, a pessoa descobre que o nome dela não está no livro da vida eterna. E aí ela vai entender pelos livros. Porque os livros, Deus vai mostrar, para ser justo, os momentos em que elas rejeitaram o senhorio de Jesus Cristo, o arrependimento, a salvação. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então tem essa condição que é a fé, né? Então quer dizer, ali Deus vai ser justo e mostrar o porquê que eles... E aí perceba, eles são lançados no lago de fogo junto com a morte e juntamente com o inferno. É uma percepção que eu tenho, daqui a pouco eu vou falar sobre o texto que você diz dos bem-aventuranças, os primeiros aí, né? Mas o que acontece? O tribunal de Cristo já é o evento para a igreja. Aí vamos lá, ele está em 1 Coríntios 3 até o 16. Vai julgar as nossas obras. Nós somos salvos, mas nós sabemos, né? Que eu falei até no primeiro Godcast, o pessoal pode assistir lá, sobre o já e o ainda não. Nosso espírito foi salvo, mas nossa alma ainda luta com emoção, luta com... Meu Deus do céu. É Paulo dizendo, né? Aquilo que eu quero eu não faço. Somos tentados. Então, Lutero dizendo, eu achava que o velho homem fosse morrer nas águas do batismo afogado, eu estou afogando ele todo dia. Então a gente luta, né? Crescendo de glória em glória. E aí lá no tribunal vai revelar obras nossas de caráter e obras nossas para o reino de Deus. Aquilo que eu fiz para Deus foi com amor? Verdadeiramente eu pensei primeiro em glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É uma obra útil. O meu caráter foi transformado a fim de que as pessoas que convivem comigo se alimentar do fruto da paz, do amor, da alegria. Olha aí. Ou eu ainda manifesto uma palavra torpe, mas sou salvo. Mas estou crescendo. Aí quando chegar lá vai revelar. Tá vendo, filho? Aqui você poderia ter perdoado, não perdoou. Você poderia ter tirado essa palavra, esse palavrão da sua boca, você não tirou. Você poderia ter entendido que isso era uma propina e você ainda, uma hora ou outra, você foi e pediu. Está compreendendo? Então, quer dizer, ele vai julgar a nossa obra como útil ou inútil, mas não é obra para salvação. Porque no fim a palavra vai dizer, mas pelo fogo todos serão salvos. Mas vai haver prejuízo, dano, não é assim? A palavra diz isso, prejuízo ou dano.
talvez constrangimento, né? Uau. Porque quem tiver obra útil vai receber um galardão. E aí galardão é uma recompensa. A gente vai ter uma recompensa de ter feito uma obra útil, tanto com testemunho, quanto fazendo aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Porque a motivação correta para fazermos é o amor. 1 Coríntios 13, né? Poderia alguém pegar todos os seus bens, vender e dar aos pobres sem amor? Não vale nada. Poderíamos estar gravando esse podcast aqui sem pensar em levar a palavra de Deus para quem precisa, o exausto, o aflito, para todos nós. Se eu estivesse fazendo, nós fazendo, para desfilar talento, para às vezes ter uma monetização, uns likes, já não é mais o objetivo. O objetivo é o amor. E o amor sempre ele oferece para o outro tudo nosso, né? Então veja bem, isso vai ser medido lá. Esse é o tribunal de Cristo. E vai ter pessoas que às vezes mas fez de forma inútil. Mas é salvo, porque a salva não é por mérito, não é por obra, é graça. Até aqui está entendido? Sim. Agora tem algumas pessoas que vão estar no nosso meio, mas nunca foram de Jesus. É o joio, que João vai dizer, estavam conosco, mas nunca foram nossos. Aí esses vão estar lá no grande trono branco, lembra que é dos ímpios? Sim. E vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Lembra? A gente pode até procurar qual é o texto. Em teu nome nós expulsamos demônios. Ele vai dizer o quê? Mas eu não vos conheço. Então esse texto é muito sério. Não é para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para pessoas que nasceram de novo, que verdadeiramente, né, no espírito, experimentaram a regeneração. Agora, algumas pessoas vão estar dentro do prédio, mas não é igreja. Está ali só junto, mas nunca nasceram de novo. Sim. A gente vê até pelos testemunhos. E aí, quando chegarem, vão ser surpreendidos, vão ter perdido a sua salvação, perdido assim, não ter alcançado a salvação, e vão estar dizendo, mas em teu nome eu fiz tudo isso. Ele vai falar, eu não os conheço. E não os conheço é muito sério, né? Quer dizer, eu nunca, né, coloquei o seu nome escrito no livro da vida eterna, não sei nem quem você é. Teve comunhão. No sentido assim, teológico, né? Não teve comunhão. Relacionamento. É isso aí. Você está procurando, Felipe, o texto? É isso? Isso. Mateus Daiane. 7, 22 e 23. 7, isso. Lê para nós aí, por favor. 22. É 7:22? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Então, Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. isso não é para o tribunal de Cristo. Isso é para o grande trono branco. E é uma ligação forte, né? Tribunal de Cristo, mesmo que não tenha um galardão, mas foi salvo, porque a salvação é condicionada. Efésios 2, 8 e 9, né? A graça, mediante a fé, que a própria fé é o Espírito que coloca em nós. Mas Jesus vai falar de 4 sementes, né? E uma encontra lugar no coração do homem, as outras 3 não. Então tem pessoas dentro da igreja que, olha, sabe o que eu digo? Tem que ser introspectiva. Ela tem que ter um olhar além de si, além do fora. Você já percebeu que tem pessoas que só olham o externo? Só reage ao externo? Parece que nunca para falar, pera aí um pouquinho, deixa eu olhar. Quando você tem esse olhar introspectivo, você consegue encontrar Jesus. Que aqui para dentro é que a gente vê o tanto que ele é santo. Tem pessoas que reagem o tempo todo, já repararam? O tempo todo elas reagem, mas nunca parece que elas param uma hora e, peraí, deixa eu olhar para dentro, deixa eu olhar para mim. Então essas pessoas que não experimentam o novo nascimento, por isso Jesus vai dizer para Nicodemos, João 3, é necessário nascer de novo. Lembram disso? Sim. Então quer dizer, é a condição. Então um evento é para ímpio, o outro evento é para salvos. Tem muito mais informações aí, mas... Tem bastante coisa, né? Muito. Tem mais? Uau. Ficou alguma situação? Que eu Não, estou dizendo, não. irmãos. Eu vou falando, vocês vão me parando Para aí. mim ficou muito claro. Então, o grande tá. trono branco será o julgamento para os ímpios, Pros aqueles ímpios. que não receberam a Cristo, né, como seu único Senhor e Salvador, não passaram pelo novo nascimento. E o tribunal de Cristo será para a igreja. Pra igreja. Né? Então, nós seremos, sim, julgados conforme as nossas obras. Esse julgamento das obras, onde fala que vai ter detrimento, prejuízo, não é perda, não é a salvação que se Sim, perde. sim. Que ali é evento para salvo. Mas é o constrangimento, né? Sim. Você chegar e falar, puxa vida, então eu fiz para o meu bel prazer. Ah, é mesmo, é aquele, né, é aquela situação, aquele palavrão que não saiu da minha boca, ô Jesus, entende? Então é um constrangimento. E também para nós vermos o tamanho da graça, sabia? Porque, tipo assim, quando ele começar a mostrar todos os livramentos que ele nos deu, como nós éramos, de vez em quando,
Eu fico imaginando se pegasse um grupo de cristãos, e eu tô nele, tá? Pega aí um grupo de 10 cristãos, 10 da noite, 22 horas. Pega esse grupo de 10 cristãos e projeta no telão todos os pensamentos que eles tiveram no dia. A gente vai ver o tamanho da graça que nos alcançou. Demais. E parece que o tribunal de Cristo vai ser para mostrar o tamanho da graça. Vai falar, tá vendo, Aldo? Não existe um justo sequer mesmo. Sim, verdade. Foi eu que te justifiquei. Por isso que é graça, é favor e merecido. Então parece que o tribunal vai ser para isso também. Sim. Inclusive, no livro do Senhor, gente, quem ainda não adquiriu o livro do professor Aldo Rodrigues, Escatologia, a gente está incrível, um assunto tão complexo, mas destrinchado de forma tão sucinta, né, Felipe? Sim, incrível, eu super recomendo. Estamos ansiosos pelo segundo livro. Isso, já está em processo, o Espírito Santo não perde tempo, não. Nesse livro, o Senhor acaba destrinchando também essa questão das obras, né? Sim, sim. É ouro, prata e pedras preciosas, da madeira e do feno. As obras que apontam para Pai, Filho e Espírito Santo. Obras de ouro, prata e pedras preciosas. Tremendo. Que é o fruto do Espírito, dons ministeriais, dons espirituais. E aí as de feno, palha e madeira, que são obras humanas. Tremendo. Eu até ensino que madeira não tem raiz, né? Verdade. Quem tem raiz é uma árvore. A madeira já foi arrancada do solo. Então é a pessoa que faz por conta dela mesmo. A gente estava falando antes aqui, no nosso bate-papo dos bastidores, uma frase que eu vi, eu não vou dar crédito agora, porque eu não me lembro. Lembrei, foi Joel Pereira. Ele fala assim, ele diz assim, às vezes nos preocupamos muito com aquilo que é o executivo, e não com o que é profético. Nos assentamos logo no primeiro horário da manhã, deixa eu executar os planos. Mas os planos humanos, né? Sendo que tudo no reino de Deus flui no profético. Então a gente tem que primeiro o profético. O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque as direções que Deus dá não tem muita lógica, não. Não tem. Mas o que tem lógica é o executivo. E o lógico não é sobrenatural. O sobrenatural é o profético. Então veja como é fácil a gente chegar no tribunal de Cristo e falar, rapaz, foi madeira. Sim. Não estava enraizado no Senhor. Nem no Senhor e nem no corpo de Cristo, né? Que tem que estar enraizado nos dois, né? Verdade. Amém? Amém. Mas tem mais informações no livro. Tem mais informações também, um curso que está no Instagram lá. Na bio tem lá um link, né? Hotmart, né? Hotmart, que é o Destino dos Mortos. São 12 videoaulas lá, falando de inferno, terceiro céu, se existe mesmo ou não purgatório, né? Você vai descobrir tudo isso lá. E isso tudo traz uma esperança para o nosso coração, né? A escatologia é uma matéria que o objetivo tira os nossos pés. Aí, o título do livro é Uma Obra de Arte de Deus. Meu irmão, eu não consigo ver escatologia só como alguns irmãos veem, não, tá? Como. Tem irmão que só vê fogo, fumaça, vapor, é bala de canhão, é fome, é peste, é pandemia. E eu consigo ver uma obra maravilhosa de Deus que está caminhando para um desfecho. E é lindo porque o objetivo de a gente estudar a escatologia, que é o estudo final dos tempos, não é para que a gente ame as consequências que vão ter, mas para que a gente ame de fato a sua volta. Isso mesmo. É o mais importante, é a volta de Cristo. É bendita esperança. Às vezes a gente se esquece de que, tipo assim, Jesus, ele chamou a João Batista para preparar o caminho da sua vinda e hoje, através da pregação do evangelho, a gente prepara para a sua volta. Verdade. Isso mesmo. Então existe uma realidade dentro da segunda volta de Cristo que é esperançosa. Sim. Independente da linha de interpretação, a igreja ela será guardada. Por quê? Porque a noiva ela não precisa sofrer esses danos. Sim. Ela já não pertence mais ao pecado. Isso. E na esperança gloriosa que a gente vai ter em Cristo, todos os nossos medos vão ser lançados fora, pelo amor. Isso. Todas as nossas expectativas frustradas, ela já não vai mais precisar fazer sentido. Isso mesmo. Todo o nosso choro, ele já foi embora. A glória de Deus, ela vai preencher tudo. Não vai precisar de um sol para esclarecer, porque Deus, ele é o próprio sol que vai iluminar tudo. Verdade, a própria luz. Então, dentro da escatologia, é muito lindo isso. Eu gosto de ver Paulo lá em 2 Coríntios 12, né, quando ele diz que foi aos céus. Ele vai dizer, né, com toda a humildade dele. É tremendo o texto, né? Se coloca até em terceira pessoa, né? Meu Deus, ele fala assim, no corpo eu não sei. Mas ele sabe que em 1 Coríntios 15 ele dá uma explicação sobre isso, né? No versículo 50 e 51, que na natureza de Adão ninguém herda esse reino. Então ele sabe que ele foi em espírito, mas ele vai falar, eu vi coisas indizíveis, né? Aí só para a gente ver inefáveis, só para a gente ver o que nos aguarda. Ele, com todo o seu recurso teológico, estava inspirado, não é assim? Indizíveis. E aí nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, que ele tem guardado para nós, né? Então, quer dizer, é muito melhor, né, a gente olhar para essa
esperança viva, não é abstrata, não é esperança do mundo, que do mundo é baseada em nada. A nossa é baseada num Deus que cumpre tudo o que diz, né? Então, esperar os novos céus, aguardar a nova terra, como os de Tessalônica, né? Que estão parando de trabalhar e falando, Paulo, quando é que é a nossa reunião? Paulo está até preocupado. Calma, quem não trabalha não come. Quanto a nossa reunião vai ter apostasia ainda e a manifestação do anticristo, fica calmo. Existem processos que ainda precisa desencadear, né? Sim. Hoje em dia precisa a igreja voltar mais os olhos assim. É um paradoxo, né? É para os céus e para a terra. Se for só para os céus, volta, Cristo volta, esquece da sua missão aqui. Se for só para a missão aqui, esquece, né? Que a qualquer momento o Cristo está às portas, né? Então é olhando para o céu e para a terra e fazendo o nosso trabalho aqui. Amém? Amém. E ótimo. Viver uma vida sem propósito é viver uma vida sem sentido. Né? Tem mais alguma pergunta para nós finalizarmos? A gente tem aqui sobre o reino milenar, né? Sobre o reino milenar. Dá muito pano pra manga, né? Sim, isso aí dá. Quem sabe a gente faz um próximo aí com o reino milenar. Acho que seria interessante. Porque... sobre a grande tribulação também, o arrebatamento. A Nova Jerusalém, a gente falou um pouco. Deixa eu comentar algo aqui sobre o texto que você falou lá do milênio, de Apocalipse 20. Porque tem alguns teólogos que entendem, alguns cristãos, tá? Quando a gente fala teólogo, todos aqueles que fazem o que nós estamos fazendo aqui é teologia. Sim. Aliás, me lembrei aqui de algo que eu ia falar no começo do podcast. Lembro de uma época, não sei se vocês são mais novos, mas lembra que tinha uma época que alguém se apresentava como pregador no púlpito e era teólogo, alguns já torciam a cara, né? Esse nosso irmão aqui é teólogo. Alguns já rejeitavam. Teólogo, não, eu tenho uma vida com Deus como se não precisasse de teologia. Todos nós precisamos. Sim. Você pensa assim, irmão, quebra isso aí, vai para a sala de aula, porque o dom ministerial de mestre é para alguém te ensinar ao que Deus está mostrando para ele, para você ser edificado. Amém? Mas então, sobre os nossos irmãos sinceros, que creem no milênio e que no milênio estou aqui lançando uma fagulhazinha. O milênio vai ter ainda alguns que é o final dele, com uma interpretação literal, é dispensacionalista, né? É pré-milênio, pré-milenista. Alguns vão se rebelar ao lado ainda de Satanás quando ele for solto. A igreja está glorificada. Ela entra glorificada no milênio. Eu vou reduzindo a fala para alcançar a todos. A igreja entra no milênio depois que Jesus voltar. Isso é um pensamento pré-milenista. O que é pré? O prefixo antes. Jesus volta antes e inaugura o milênio. Agora a igreja está glorificada, reinando com Cristo na terra a partir de Jerusalém. E tem pessoas que ainda ao final vão se rebelar com Satanás, né? E vai juntar pessoas ainda para guerrear a Jesus Cristo. Então ainda tem condenação e ainda tem salvação. Pegou essa primeira informação? Uau. Agora, o grande trono branco é depois do milênio? Tem pessoas que morreram no milênio e foram salvas? Então, peraí. O tribunal de Cristo já aconteceu, porque o tribunal de Cristo acontece, segundo as correntes de interpretação, antes do milênio. Tá vendo como é que demanda tempo, né? Por isso tem que comprar o livro, né, para ler. Tem que comprar o livro, tem que estudar teologia. Fazer o curso do Aldo no Hotmart. Tem que começar a fazer uma cronologia dos acontecimentos. Agora, teve gente dentro do milênio que foi salvo? Então, ele ainda vai receber o corpo glorificado. Pode ser que alguns dizem que no grande trono branco vai ter alguns que serão salvos, que são esses que vêm do milênio. Remanescente. Compreendeu o que eu estou comentando aqui de cronologia? Sim. Eu tinha acabado de falar, não tem ali nenhum para ser salvo. Mas alguns vão dizer que quem sai do milênio salvo passa pelo grande trono branco e entende que seu nome está no livro da vida eterna e dessa forma entram na Nova Jerusalém. Pegou, Felipe? Cronologicamente até em Apocalipse mesmo, depois do milênio, Satanás ele é solto por um breve período de tempo para um propósito, para seduzir as nações. Justamente. Então ainda vai ter mais uma guerrinha ainda. Tem mais. No final ainda, né? Mas olha, gente, prometo, a gente faz um aí só sobre o milênio que também dá pano para manga. Vai ser bacana. Né? Eu tenho certeza que vão vir uns comentários aí, vão vir as sugestões e aí a gente... Com certeza. Vamos finalizar com uma de arrebatamento aí? Opa, bora lá. Qual foi a pergunta de arrebatamento? Porque eu acho que arrebatamento sempre é mais fácil de responder. É mais tranquilo, né? Não demanda tanto tempo. Essa pergunta, na verdade, também é outra grande diferença. O arrebatamento e a volta de Jesus são a mesma coisa ou são eventos diferentes? Eventos diferentes. Vamos abrir texto para a gente ver isso aí. Eu gosto de ensinar isso, irmão. Sabe por quê? 1 Tessalonicenses 4,16.
No nosso meio, as pessoas às vezes dizem que Jesus vai voltar em 2 etapas, mas o arrebatamento não é a volta de Jesus. Arrebatamento é um evento e a volta de Cristo é outra. Então dizer que ele volta em 2 etapas, para você tentar, não sei se é essa a intenção, mas para poder tentar ter razão no que está ensinando, não acho que é legal, não. 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer... Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso, aí pode continuar o 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles na nuvem Arrebatados. para o encontro com o Senhor nos ares. Nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Primeira diferença é arrebatamento. Jesus vem nos ares. Não é isso? Não ficou claro? Nas nuvens. Sim. Ele não bota a planta dos pés dele na terra. Que é o que diz essa 14, é uma né? diferença. A volta de Cristo é marcada por ele colocar a planta dos pés dele no Monte das Oliveiras. Sim. Quem é que vai dizer isso? Zacarias, capítulo 14, versículo 4. É uma primeira diferença. Então, o arrebatamento ele vem nos ares, e é legal, a palavra, e seremos arrebatados com eles. A palavra é arpazo, né, Felipe? Estudou essa aí, né? Opa. O que significa? Falei para nós. Arpazo? Arpazo. Você me Isso. pegou, hein? Essa não? Será que eu não sei? Sabe. Pode falar. Ser tirado, arrancado com força? Isso. Ó, você achou que você ia me pegar. Achei. Quando você falou, você me preocupou. Eu também achei. Estudei. Retirado. Foi bom ele do Essa teatro. daí eu tive que estudar. Retirado com força, arrancado. É algo de um voo de uma águia, parecido, uma analogia. A águia, a presa não sabe, né? Ela vem, avalia, arranca, né? É o que vai fazer com a igreja, arrebatar. Seja antes da grande tribulação, no meio ou depois. Arrebatamento, o evento, volta é outra. Primeiro ponto, arrebatamento até as nuvens. A volta ele coloca a planta dos pés dele no Monte das Oliveiras. Vem sem pausa. Ele vem direto. Se for pós... Depende da corrente, né? Se for pós que a igreja se arrebatar depois da grande tribulação, ela tem que subir e visitar os céus. Até porque nos céus acontece o tribunal de Cristo. Para nós, E a as gente bodas fica, do mas vai Cordeiro dar também, né? tempo de acontecer tudo, é porque a gente entra na temporalidade, né? É. A gente fica achando que ainda está no tempo, né? E tem as bodas do Cordeiro E ainda tem também, bodas. Então, quer dizer, mesmo que seja depois da grande tribulação, arrebata-se para depois voltar. Primeira diferença, arrebatamento nas nuvens. A volta vai ficar mais clara agora. Zacarias 14, 4. O texto é um pouquinho mais longo, o 4 e o 5, mas vamos para abençoar o pessoal para nós aprendermos isso aí. Quer ver? Diz assim: naquele dia os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Eita glória, olha aí, ó. Alguém poderia dizer assim, mas ele colocou a planta dos pés dele no Monte das Oliveiras há 2000 anos atrás, né? Mais ou menos, quando ele veio. Ele veio como cordeiro, né? Agora esse texto ele vem como leão. É o Senhor vindo, né? Para agora sim destronar todos os reis do mundo. Porque no final do versículo diz o quê? Vem acompanhando, né? Agora, ele vem acompanhado Virá com os com santos. todos os seus santos. Com os santos é quem? É a igreja. Então ele está vindo no Monte das Oliveiras e ele vem acompanhado agora com os santos. E aí não dá para a gente colocar Zacarias em corrente de interpretação. Um outro texto para falar disso é Judas, capítulo 1, versículo 14. Nós estamos dando trabalho ali para a Daiane, né, Daiane? Deixa eu te ajudando aqui também. Estudante é assim. Judas, né? Judas é meio irmão de Cristo, viu, meus irmãos? Ele era filho de Maria e de José, assim como Tiago também, que deixou um livro escrito para nós, tá bom? Ele fala que Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, né? Isso aí, meio irmão porque Jesus concebido pelo Espírito Santo, né? Pode ler para nós o 14. Eu falo meio irmão, Daiane, porque assim, ambos eram filhos de Maria. Sim. Mas Jesus não era filho de José, Tinha mais né? dois e uma irmã, né? Tem esse 14. 14. Enoque, esse? Isso mesmo. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ele vem com milhares dos seus santos. E aí tem o outro texto que é de Apocalipse 19.
Apocalipse 19, a partir do 11, o fiel e verdadeiro, com letras maiúsculas, é Jesus. E aí vai dizer no versículo... vamos ler. Apocalipse 19, versículo 14 também. Apocalipse 19, 14. Vai mostrar... Agora, quando Jesus voltar, o que diz? Apocalipse 1, 7. Todo olho verá. O mundo vai ver Jesus. Mas eu estou dizendo que Jesus estará vindo junto com a igreja. A igreja vem no evento espiritual. Nós estaremos juntos vendo, mas o mundo não nos verá, né? Tá aí? Tá, Apocalipse 19, 14. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. É só ler o capítulo todo, irmão, você vai ver que é a volta de Jesus, e aí é vestido com linho fino, branco e puro. Isso não são vestes de anjos, são vestes da igreja, que foi perdoada, né? Que lavou os seus pecados no sangue de Jesus. No capítulo 6 que fala a respeito disso, né? E lavaram 6 de Apocalipse, isso, lavaram justamente. Lavaram as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro e isso tal. Aí. Então tem muito para nós estudarmos, né? Tem bastante. Meu Deus, olha. Então dentro dessa questão arrebatamento e a volta de Jesus, elas são eventos que acontecem eventos diferentes, assim como o tribunal de Cristo e grande trono branco. Olha aí, paraíso e Nova Jerusalém, inferno e o lago de fogo, seio de Abraão e paraíso, vai vendo. A escatologia tem várias dessas combinações desses eventos assim paralelos, né? Se a gente não se atém a isso, a esses conceitos, a gente vai colocar tudo dentro de um liquidificador e vai bater uma tudo, coisa só, né? Isso. Eu já vi pessoas dizendo, Jesus em Mateus 24, ai das grávidas naquele dia, tomara que a fuga de vocês não seja no sábado. É contexto judaico, né? Sim. Eu já vi pessoas aplicar aquilo arrebatamento. Arrebatamento, ele pega a igreja e leva, e eu já vi pessoas trabalhando com isso como se fosse arrebatamento. Não, arrebatamento... Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Aqui, o texto onde fala que um será tirado e outro será deixado, isso também gera algum questionamento, né? A gente tinha que ler na íntegra aí, sabe? Você sabe qual que é o endereço aí na Bíblia? Tinha que ler, um será tirado, outro deixado, porque se não olhar anterior e posterior e dar assim de bate-pronto, podemos errar, assim, né? Como será nos dias de Noé. Que dava em casamento e tal. Esse é um dos sinais da volta de Cristo, né? O mundo já caminhou para isso aí, né? Como na época de Noé, né? Alguns países aí estão aprovando até casamento aí de pessoas com animais, né? Então, por aí você vê... É na Austrália que aconteceu um negócio Não, é um outro país, não é Austrália não. Mas aí já vê que, meu Deus do céu, já entrou numa esfera... Aí, pastor? Qual que é esse aí? Acho que... Como é que foi a frase um que será deixado e outro será tirado. Deixa eu ver aqui. Mateus 24, 40. Achou? Mateus 24, 40. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ó. Então, aí 2 homens estarão na lavoura, será arrebatado, mas o outro deixado. Lendo aqui cru assim, está falando de um salvo e de um ímpio, né? Mas não dá, tá, irmão? Se eu bater o martelo, eu teria que ler os anteriores e os posteriores, tá bom? Assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mas aí já Pois nos dias anteriores, o dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Inclusive o título em cima aqui na minha NVI está assim, o dia e a hora são desconhecidos. Então é isso mesmo. Se a gente for ler, vai ver que está falando da salvação e da condenação, que alguns, né, serão arrebatados para a salvação e outros não. Tá bom, irmãos? Acho que nós chegamos ao final, né? Eu gostei demais. Eu gostei porque os temas que nós trabalhamos aqui não se esgotar, dá pra fazer mais uns 30 podcasts aí. Dá mesmo, acho que dá pra fazer um podcast por cada tema. Um por tema, exatamente. E tem bastante tema aqui que a gente poderia tratar ainda, né? Só pro pessoal que tá conosco aí, o que nós não perguntamos? Nós não vamos responder não, mas só para eles verem quais os outros assuntos aí. Eu vou ler um e a Daiane lê outro. Então, aqui os 2 primeiros do mundo dos mortos a gente respondeu já. O julgamento dos mortos também. Respondeu plenamente? Sim. Dava para falar mais. Com certeza. Dava para aprofundar bem mais. Muito mais. Com relação ao reino milenar. Eu vou ler uma, a Daiane lê outra. Quando se trata do reino milenar, Cristo reinará com a igreja ou reinará sobre a igreja e os habitantes da terra daquele momento? Reinará com a igreja. Pré-milenista o pensamento aí, tá? Escola de interpretação. Sem tempo para explicar, mas... E será literal ou simbólico? Então, corrente de interpretação. Para os pré-milenistas, literal. Para os amilenistas, ele já acontece, é simbólico. A igreja já reina com Cristo desde a cruz. Esse é o pensamento amilenista. Essa seria interessante também, porque fala um pouco da relação entre Israel e igreja, né? Sim. Ao falarmos sobre a grande tribulação, ela é destinada a Israel e vai impactar todo mundo? Ou ela é destinada ao mundo ímpio e impactará Israel?
A grande tribulação é para todos. Olha aí, outros temas que andam juntos. E a última semana de Daniel é para Israel. Uau. Pegou? Aí é um dos temas que a gente joga tudo, né? A grande tribulação virá sobre todo mundo. E Jesus vai dizer, nunca houve, nunca haverá. Jesus está usando uma palavra, que é a nunca, repetindo, que é difícil da gente usar, né? Uhum. Ser humano que usa a palavra nunca tem que usar em ocasiões. Tem gente que fala, nunca diga nunca, né? Justamente. E aí Jesus está dizendo, nunca houve e nunca haverá. Grande tribulação, que virá sobre todo mundo. Agora, quando os estudiosos colocam Israel nessa grande tribulação e estão perguntando, é para Israel? É porque, na verdade, estão falando da última semana de Daniel, que eu falei no primeiro podcast. Daniel 9, né? A última semana de Daniel para julgar, para trazer a nação de volta para Cristo. Daniel fala, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Isso. Então, ou seja, a última semana de Daniel é para os judeus e a grande tribulação para o mundo todo. Olha aí. Se as duas for a mesma, encaixou. Mas os israelitas vão viver a grande tribulação, mas a última semana não é para os ímpios. Dá para fazer até só um podcast sobre as 70 semanas, tremendo, né? Preterista, histórico, futurista, tremendo. Por aí. Aí a cabeça sai fumaça até. Né? Das aulas, né? Ficou mais alguma para trás? Sim, só para conhecimento do ainda pessoal. dentro da grande tribulação, a seguinte pergunta: os 7 selos, as trombetas e as taças são o mesmo evento que acontece juntos ou separados? Para os dispensacionalistas, que é pensamento deles, né? Ali é a tradução ou a interpretação futurista e literal. Os 7 selos e as 7 trombetas, o pessoal pode ler em casa do capítulo 6 em diante ali, acontecerão na primeira metade da grande tribulação. Porque eles creem que ela vai durar 7 anos. São flagelos, né? Sim. E as taças vêm na segunda parte. Aí é a ira de Deus. Aí lendo lá literalmente, é uma grande tribulação, como Jesus disse mesmo. Nunca houve e nunca haverá. E daí sai pergunta, hein? Demais. Demais. Por isso que eu tô segurando aqui. E tinha a última da Nova Jerusalém, né? Que é o céu onde existem as moradas de João 14. Que João 14 fala. É o céu onde vamos após a morte ou a Nova Jerusalém que desce do céu? É um mistério, né? Essa daí é um mistério, né? Pode ser a Nova Jerusalém que ele estava vendo, né? Porque o salvo, quando ele experimenta a morte, alma e espírito dele vai para o terceiro céu. Terceiro céu, paraíso, mesma coisa. E a Nova Jerusalém já está lá, né? Aí ela vai descer para nós vivermos aqui, ainda não habitada, pronta. É igual o Lago de Fogo. Olha que tremendo, se vê agora. O Lago de Fogo ainda não foi inaugurado para os ímpios, infelizmente, né? Por isso, meu irmão, você tem que entregar a sua vida para Jesus, ajoelhar aí agora e orar, por favor, e pedir para Jesus entrar na sua vida. Isso. Olha aí, ele não foi inaugurado, assim como a Nova Jerusalém também não foi inaugurada. Uau. Uma vai ser para os ímpios e outra para os salvos. Olha como é que é escatologia. Tremendo. Forte, não é? Aqui agora entre nós, olha o Espírito Santo no nosso meio, ó. Frases assim que libertam as pessoas e a gente pega um up assim, você fala, meu Deus, né? Bênção, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Glória a Deus. Muita coisa, gente. Faça as suas considerações finais aí. É isso mesmo? Gostou de estar aqui? Eu amei, eu adorei, gente. Foi uma honra. Me senti muito honrada. Né? Muito bom. Muito e um bom, tema, igual a gente comentou, um tema tão, às vezes, né, um pouco obscuro, né, no melhor sentido da palavra, de não ter o entendimento, a clareza. E eu acredito que Deus ele tem levantado mestres como o Senhor para poder explicar esse tema assim, de forma tão relevante nos nossos dias, de forma tão clara, sabe? Então, aprendi muito hoje, foi uma aula praticamente. Foi uma aula e queria agradecer mesmo por estar aqui, foi muito tremendo. Agradecer você também, Felipe. E é isso aí, continuar, né? Conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Né? Aí nós vamos deixar depois lá na descrição lá o seu canal de YouTube. Sim, vamos sim. Entra lá, vamos curta, compartilha, ativa o sininho e inscreva-se, tá? Que a irmã Daiane tem sido muito usada por Deus aí na sua dedicação à palavra, tá bom? Deus te abençoe e você faça isso, por favor, para você ser abençoado. E você, Felipe, considerações finais? É uma honra, né? Estar aqui é um presente de Deus, na verdade, de estar aprendendo ainda mais na íntegra, né? E o prosseguir em conhecer nunca fez tanto sentido quando a gente estuda escatologia, né? A gente pensa que a gente já tá ali, é igual eu falei com o Aldo quando comecei a estudar.
parece que eu ainda não sei o quebra-cabeça, eu ainda tô conhecendo as peças. É muita peça, você vai primeiro, essa daqui parece que é aqui, essa daqui parece Isso que mesmo. é aqui, né? E o quebra-cabeça, de fato, eu acredito na minha concepção que ele nunca vai fechar. A gente aí vai precisar viver isso de alguma forma, ou estando na glória, ou estando independente da visão, né? Isso. Mas é uma honra muito grande. E fico feliz de poder participar desse momento, de aprender também junto com vocês. Uma honra também da Yane, que não conheci durante essas semanas, né? E foi muito bacana. Espero que tenha mais vezes, né? Sim, se Deus quiser. Aí esse é o de Jesus. segundo episódio nosso. Vocês viram, tem tema demais. E a gente não vai ficar também, viu, meus amigos aí, a gente vai passar também para outros temas, né? Queremos falar sobre cristologia, sobre o Espírito Santo, sobre Deus Pai. E vamos avançando aí, que a palavra de Deus para chegar até os confins da terra. Amém. Pessoal, mas a honra minha, muito obrigado por ter recebido o convite, é aceitado de prontidão, tá? Coração de servo que vocês têm, tá? E aí sigam lá também o Felipe no Instagram dele também, vai estar na descrição. Muito obrigado, já falamos do livro, né, Daiane? Deixa eu usar o seu aqui, Daiane. Sim, claro. Eu tá todo marcado. Adquira, entre no direct, tá também na Livraria Seara de Belo Horizonte, tá bom? Adquira e você vai ser muito abençoado. Quero fazer uma oração final para nós aqui, irmãos. Amém. Você que está em casa aí, e o Espírito Santo conhece a sua vida, sabe o momento que você está vivendo. Talvez você chegou a ter esse canal aqui, você estava precisando de uma resposta na sua vida, e eu tenho essa resposta para você, tá? Essa resposta é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5, o único mediador entre Deus e os homens. O acesso ao Pai é através de Jesus. Por isso, você nesse momento, tá? Você pode fechar os seus olhos aí, orar conosco, porque através dessa oração você já pode ser salvo e experimentar saúde em todas as esferas da sua vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visita essas pessoas agora. E se tem algum coração quebrantado agora, que nesse momento está se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo, nós cremos que o nome dele está sendo escrito no livro da vida eterna e que os anjos já estão acampados dentro desse ambiente e que o Senhor, meu Pai, já está operando a favor dessas pessoas, para verdadeiramente eles experimentarem uma vida que traz uma paz em abundância que só Jesus Cristo tem. E se tiver alguma demanda na vida dessas pessoas, meu Pai, que estão conosco aqui, eu sei que o Senhor está entrando com a provisão, abrindo as janelas dos céus e derramando sobre a vida deles graça, meu Pai, e respostas que eles estão procurando. Em nome de Jesus, opere, meu Pai, a favor do seu povo. Nós te agradecemos por essa reunião, pela vida do Igor, que está aqui nos bastidores, nos ajudando. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele, sobre a vida do Felipe, da Daiane, da minha vida e de todos aqueles que vieram ao nosso coração. Até o próximo episódio aí. Deus os abençoe poderosamente. Amém.